Hoje eu vou contar para vocês a história inacreditável de Carolina Mendes, uma jovem que foi fazer um exame de rotina e descobriu que estava esperando o filho do chefe da máfia por um erro médico absurdo. Carolina estava sentada na sala de espera da clínica, mexendo distraidamente no celular, sem imaginar que aquela tarde comum de terça-feira marcaria o fim da sua vida tranquila. O cheiro característico de álcool e desinfetante pairava no ar, enquanto ela ajustava o roupão fino de papel ao redor dos ombros. Era apenas um check-up de rotina, um exame preventivo anual em uma manhã ensolarada no Rio de Janeiro, algo que ela quase desmarcou por causa da agenda apertada no trabalho. Aos 28 anos de idade, Carolina sempre se orgulhou de ser uma pessoa responsável com a própria saúde. Ela não tinha nenhum motivo para suspeitar que algo pudesse estar errado. Ela balançava as pernas nervosamente na maca de exames, o papel descartável fazendo barulho embaixo dela. A enfermeira tinha dito momentos antes, com um sorriso tranquilizador, que fariam apenas uma coleta de sangue rápida e talvez uma vacina contra a gripe. Carolina concordou com a cabeça e observou enquanto a profissional preparava a seringa. Ela mal sentiu a picada no braço. Uma vacina contra a gripe era rotina nessa época do ano, e a enfermeira conversava sobre o clima para mantê-la relaxada. Os pensamentos de Carolina vagavam para as tarefas que ela ainda precisava fazer depois da consulta. Passar no mercado, talvez dar uma passada na livraria. Era um dia como qualquer outro. Ou assim parecia. Quando a enfermeira saiu da sala, murmurando algo sobre buscar amostras adicionais, Carolina não achou nada demais. Provavelmente apenas exames laboratoriais padrão, ela imaginou. Uma funcionária diferente retornou, uma mulher de aparência apressada carregando uma bandeja com frascos e uma seringa já carregada com um líquido transparente. A mulher disse de forma breve que não demoraria nada, fazendo um gesto para que Carolina se deitasse. Carolina franziu a testa, confusa. Amostras adicionais? Desculpa, mas isso é para quê? Carolina perguntou, com a voz hesitante. A mulher mal olhou nos olhos dela, ocupada conferindo uma ficha médica. Apenas procedimento padrão, veio a resposta seca. Antes que Carolina pudesse questionar mais, a mulher segurou gentilmente, mas com firmeza, o pulso dela e aplicou a injeção no braço. Foi estranhamente rápido e deixou Carolina piscando confusa. A mulher saiu apressada imediatamente depois, deixando Carolina sozinha com uma sensação vaga de que algo ali estava errado. Mas conforme os minutos passavam em silêncio, ela se convenceu de que estava pensando demais. Talvez fosse algum novo reforço vitamínico que eles estavam testando, ela refletiu. As clínicas ocasionalmente ofereciam tratamentos experimentais ou brindes gratuitos, não é mesmo? Ela suspirou e afastou o desconforto da mente. Quando o médico finalmente entrou para fazer o exame propriamente dito, Carolina já tinha quase esquecido da injeção estranha. O resto da consulta seguiu normalmente. Pressão arterial, uma conversa rápida sobre exercícios físicos e o exame clínico de rotina. O médico não mencionou nada de incomum. Com um atestado de saúde limpo e um curativo adesivo no braço onde o sangue foi coletado, Carolina deixou a clínica aliviada de que seu dia corrido pudesse continuar. Ela não fazia ideia de que o destino já havia alterado completamente o seu curso dentro daquelas paredes brancas e estéreis. 2 semanas depois, a vida ensinou para Carolina o quanto a normalidade pode ser frágil. Tudo começou com uma onda inexplicável de náusea durante o trajeto matinal para o trabalho. Ela atribuiu aquilo ao enjoo de movimento causado pelo ônibus lotado balançando. Mas no dia seguinte veio outra onda. O cheiro do café habitual revirava o estômago dela. Na terceira manhã, quando simplesmente escovar os dentes provocou ânsia de vômito, uma semente de preocupação se plantou na mente dela. Não pode ser. Pode? As mãos de Carolina tremiam enquanto ela contava os dias para trás no calendário. A menstruação dela. Ela estava atrasada. Muito atrasada. Naquela tarde, ela entrou discretamente em uma farmácia com o coração batendo forte no peito e comprou um teste de gravidez. É só para descartar a possibilidade. Ela sussurrou para si mesma, com as bochechas corando de vergonha como se o atendente pudesse ler os pensamentos dela. Ela não tinha estado com ninguém em... Ela parou, percebendo que tinha sido quase 1 ano desde que o último relacionamento dela terminou. Simplesmente não havia chance nenhuma de ela estar grávida. Não da forma usual. O teste era apenas uma formalidade para acalmar a mente dela antes de ligar para um médico sobre esses sintomas. Na privacidade do minúsculo banheiro do apartamento dela, Carolina seguiu as instruções da caixa com as mãos trêmulas. 5 minutos angustiantes depois, ela encarava incrédula o resultado. 2 linhas rosa. Positivo. Ela piscou uma vez. 2 vezes, como se o resultado pudesse mudar.
Os joelhos dela fraquejaram e ela sentou no piso frio de cerâmica, segurando o teste na mão. Não, ela sussurrou. Isso é impossível. Uma mistura de choque e alarme trovejava no peito dela, a pulsação rugindo nos ouvidos. Ela rasgou a embalagem do segundo teste da caixa, mal registrando a lágrima que escorria pelo rosto. Isso tem que ser um erro. Tinha que ser. Mas o segundo teste confirmou o primeiro. Grávida. A mente de Carolina disparou tentando fazer sentido do que não fazia sentido algum. Ela morava sozinha, trabalhava longas horas em um escritório de contabilidade e passava os finais de semana enrolada com livros ou fazendo brunch com a melhor amiga. Não havia envolvimentos românticos, nem aventuras de uma noite esquecidas em memórias embaralhadas. E ainda assim a prova estava ali, olhando para ela do pequeno bastão de plástico. Carolina pressionou a palma da mão na barriga ainda lisa, a respiração vindo rápida e superficial. Se isso era verdade, e certamente parecia ser, então como? As perguntas chicoteavam a mente dela. Os testes poderiam estar com defeito? Ela poderia estar doente com algo que causa falsos positivos? Ela pensou no check-up de rotina, na injeção inexplicável naquele dia. Uma memória surgiu daquela enfermeira apressada e da seringa misteriosa. O coração dela pulou uma batida. Não! Aquele incidente poderia estar conectado? Pegando o celular com os dedos trêmulos, Carolina discou para o consultório do ginecologista dela. Era fora do horário comercial, então ela deixou uma mensagem desesperada. Aqui é a Carolina Mendes. Eu preciso falar com a doutora Alves urgentemente. É uma emergência. Por favor. Quando ela desligou, lágrimas quentes de frustração e medo turvavam a visão dela. Ela afundou no sofá, envolta em um cobertor de irrealidade. Como isso poderia estar acontecendo? A clínica retornou a ligação dela logo na primeira hora da manhã seguinte, convocando-a para discutir alguns resultados de exames. Carolina nem esperou para trocar de roupa, ainda vestindo as roupas amassadas da noite sem dormir. Em menos de uma hora, ela estava sentada na frente da doutora Alves no consultório dela, com o coração martelando enquanto exigia respostas. Eu fiz 2 testes de gravidez. Ela soltou de uma vez, e deram positivo. Eu não estive com ninguém. Tem que haver algum engano. A voz dela tremia na beirada da histeria, crua de confusão. A doutora Alves, normalmente uma mulher jovial de meia-idade, parecia estranhamente séria. Ela juntou as mãos sobre a mesa e assentiu. Carolina, por favor saiba que estamos investigando algo muito grave. Você está certa. Houve um erro. Ouvir a palavra erro fez o estômago dela apertar. A médica continuou com cuidado. Parece que houve uma falha de procedimento durante a sua última visita. Outra paciente deveria ter recebido um tratamento e você o recebeu inadvertidamente no lugar dela. Os olhos de Carolina se arregalaram, o pavor subindo pela espinha dela. Que tipo de tratamento? Ela perguntou, embora já pressentisse a resposta. A médica pigarreou, incapaz de encarar os olhos dela. Um procedimento de inseminação artificial. A sala girou ao redor dela. Inseminação artificial. A seringa, as amostras adicionais. Tudo se encaixou horrivelmente no lugar. Eles tinham engravidado ela por engano durante o que deveria ter sido um simples check-up. Ela sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Meu Deus! Carolina sussurrou, os dedos cravando nos braços da cadeira. A mente dela passou por um rolo de imagens que alterariam a vida toda. O batimento cardíaco de um bebê em um ultrassom. O bebê dela. Uma criança que ela nunca planejou nem pediu. A raiva explodiu branca e quente por trás das costelas, misturando-se com o pânico. Como isso pôde acontecer? Ela gritou, com a voz quebrando. Como vocês puderam, simplesmente? Sinto muito, Carolina. A doutora Alves disse baixinho. Ela parecia genuinamente angustiada. Nós rastreamos o erro assim que a paciente que deveria ter recebido relatou não ter concebido. Estávamos prestes a entrar em contato com você. As amostras foram rotuladas incorretamente e você recebeu a injeção errada. É um erro que nunca deveria acontecer. Ela continuou falando, explicando como uma investigação estava em andamento, como a diretora da clínica queria conversar com ela, como, é claro, todas as despesas médicas seriam cobertas. Mas Carolina só ouvia pela metade. Uma frase ecoava na mente dela com uma clareza enjoativa. Paciente que deveria ter recebido. Amostra planejada. Ela de repente percebeu que havia outro lado nessa equação. O pai. De quem era a amostra? Ela conseguiu perguntar, com a garganta seca. Diante disso, a doutora Alves pareceu ainda mais desconfortável. Receio que não posso divulgar a identidade do paciente em consentimento. Essa é uma informação protegida. O temperamento de Carolina explodiu.
Informação protegida? A voz dela subiu afiada com incredulidade. Vocês me injetaram com o DNA de um estranho sem o meu consentimento. E estão preocupados com a privacidade dele. Ela se levantou tão rápido que a cadeira rangeu contra o piso. Nunca na vida dela ela tinha sentido uma tempestade tão grande de violação e fúria. A vida dela, o corpo dela tinham sido virados de cabeça para baixo por negligência grave. E agora esperavam que ela aceitasse uma explicação sem rosto. Eu quero falar com quem está no comando agora. Ela exigiu, com as mãos cerradas ao lado do corpo. A reunião que se seguiu, realizada em uma sala de conferências maior, pareceu surreal. A administradora da clínica, uma mulher de cabelos prateados com um terno impecável e um sorriso contrito, pediu desculpas profusamente. Advogados foram mencionados. Um acordo de confidencialidade deslizou pela mesa. Carolina mal tocou no copo de água que alguém tinha colocado na frente dela, focada demais no arquivo que estava fechado nas mãos da administradora. Nele, ela presumiu, havia informações sobre o pai, a pessoa cujo esperma agora residia no corpo dela, formando as células de uma criança. Ela se sentiu enjoada de novo. Senhorita Mendes, sabemos que isso é muita coisa para processar, a administradora disse gentilmente. Quero que saiba que o homem cuja doação foi usada foi notificado da situação. A respiração de Carolina falhou. Eles contaram para ele. Ela não esperava que fosse tão logo. Uma pontada de ansiedade atravessou ela, e ela perguntou com a voz instável. O que ele quer? Ela não conseguia nem formar a frase. Ele quer o bebê? Ele vai vir atrás de mim? A administradora deu um sorriso apertado que visava tranquilizar. Ele tem sido muito cooperativo até agora. Ele só quer garantir que a situação seja tratada adequadamente para todos os envolvidos. Carolina franziu a testa, não totalmente reconfortada. Adequadamente. O que adequadamente significava para um estranho que nunca pretendeu que ela carregasse o filho dele? Uma nova onda de preocupação rolou por ela e ela envolveu os braços protetores ao redor do meio do corpo. Quando a reunião terminou, Carolina ficou com uma pilha de documentos para revisar, ofertas de aconselhamento, garantias de que a clínica apoiaria a decisão dela, fosse continuar a gravidez ou não. Havia até uma proposta de acordo de indenização completa com uma quantia substancial de dinheiro, se ela concordasse em não mover uma ação legal. Tudo parecia frio e transacional. Ela enfiou a papelada na bolsa, com o estômago revirando. Um fato queimava na consciência dela. O pai sabe. Ela não tinha nome, nenhum rosto para associar a esse título, mas em algum lugar por aí, um homem tinha recebido uma ligação dizendo que o material genético dele tinha sido dado por engano a uma mulher desavisada. Como ele reagiria? Ele estava furioso? Horrorizado? Ele preferiria que ela interrompesse a gravidez? O pensamento fez ela instintivamente proteger o abdômen com as mãos. Apesar do choque e da raiva, Carolina percebeu que já sentia uma proteção feroz pela vida dentro dela. Uma vida criada sem a intenção dela. Sim, mas inocente das circunstâncias. Em apenas um dia, a ideia abstrata de gravidez tinha se solidificado em algo que doía de tão real. O bebê dela não importava como tinha vindo a existir. Naquela noite, Carolina se encolheu no sofá, as luzes da cidade piscando do lado de fora da janela, e tentou acalmar a mente. Ela não sabia o que fazer em seguida. O celular dela vibrou com uma mensagem da melhor amiga, Mariana, perguntando sobre os planos do fim de semana que tinham. Carolina mordeu o lábio, a hesitação paralisando ela. Ela não tinha contado para ninguém o que estava acontecendo. Como ela poderia explicar esse pesadelo? Por enquanto, ela mandou uma mensagem de volta sobre precisar adiar, citando uma emergência de trabalho. Quando finalmente pegou no sono nas primeiras horas da madrugada, Carolina sonhou com seringas e rostos sem nome, de estender a mão pedindo ajuda, e não encontrar nada além de contornos borrados. Ela acordou com as bochechas úmidas e o coração pesado. Tudo tinha mudado em um instante, e ela estava completamente despreparada para o que estava por vir. O que Carolina não sabia era que a tempestade tinha apenas começado. Longe do pequeno apartamento dela, a outra metade dessa equação impossível já estava em movimento. Uma força perigosa da natureza cuja vida também estava prestes a sair irrevogavelmente dos trilhos. Do outro lado da cidade, em um escritório de cobertura no topo de um dos arranha-céus mais exclusivos do Rio de Janeiro, Leonardo Salvatore encerrou uma ligação e colocou o celular sobre a mesa com uma calma deliberada que escondia a turbulência interna. Do lado de fora das janelas, do chão ao teto, o crepúsculo se aprofundava sobre o horizonte, lançando sombras longas no luxuoso escritório.
Os ombros largos de Leonardo estavam tensos sob o terno sob medida, e os olhos escuros dele encaravam sem ver a elegante mesa de mogno. Ele reproduziu a conversa na mente, cada palavra como uma peça de quebra-cabeça se encaixando no lugar. Um quebra-cabeça que fazia menos sentido quanto mais ele considerava. Houve um incidente na clínica de fertilidade Vitória. O advogado pessoal dele tinha informado minutos atrás. Sua amostra armazenada foi usada por engano. Uma mulher foi inseminada. Leonardo tinha ficado muito parado com aquelas palavras. Um choque raro deixando-o sem fala. No início, ele pensou ter ouvido errado, mas o tom apologético do advogado e a enxurrada de detalhes que se seguiram confirmaram. Uma confusão, uma mulher desavisada e uma criança, o filho dele, se a ciência se confirmasse. A mente de Leonardo voltou à razão pela qual aquela amostra existia. 3 anos atrás, sob pressão do pai idoso e do conselho das empresas da família Salvatore, Leonardo tinha começado a considerar a necessidade de um herdeiro, não apenas para os negócios, mas para o legado de uma família que construiu um império na borda da lei por gerações. Friamente pragmático por natureza, Leonardo tinha congelado o esperma dele como precaução antes de uma operação perigosa contra um sindicato rival. Sem saber se sairia vivo, era para ser uma apólice de seguro para o futuro, uma que ele nunca esperou usar a menos que encontrasse uma parceira adequada ou escolhesse uma barriga de aluguel sob condições cuidadosamente controladas. Certamente não assim, com uma estranha se tornando a mãe involuntária do herdeiro dele, sem o conhecimento ou o consentimento dela. Ele se levantou da cadeira de couro, a inquietação percorrendo ele, e caminhou até a janela. Lá embaixo, as ruas da cidade brilhavam, vivas com incontáveis histórias. O reflexo de Leonardo olhava de volta para ele. Alto, cabelos escuros, rosto composto em uma máscara ilegível que ele tinha aperfeiçoado ao longo de anos de negociações implacáveis e encontros perigosos. Mas por trás daquela máscara, os pensamentos dele turbilhavam. Uma criança, meu filho. A ideia era ao mesmo tempo surpreendente e estranhamente magnética. Ele imaginou uma vida pequena carregando o sangue dele. Imaginou segurar um bebê que era parte dele. Uma visão que puxava algo profundo no peito dele que ele não percebera que estava lá. No entanto, entrelaçado com aquela curiosidade nascente, estava uma onda de proteção e raiva. Isso não deveria ter acontecido sem o consentimento dele. O erro da clínica tinha potencialmente colocado em perigo uma mulher e um bebê ainda não nascido. O bebê dele. Leonardo comandava o mundo dele mantendo o controle o tempo todo. Agora o controle tinha sido arrancado dele da forma mais íntima possível. Ele pensou na mulher. Carolina, o advogado tinha dito o nome dela. Um arquivo com as informações dela estava sobre a mesa, entregue por mensageiro seguro momentos após a ligação. A mandíbula de Leonardo se apertou. O que ela devia estar sentindo? Confusão? Certamente. Talvez terror se ela descobrisse quem ele era. O advogado indicou que ela não tinha sido informada da identidade dele ainda. Leis de confidencialidade impediam isso sem a permissão dele, mas Leonardo sabia que era apenas questão de tempo. Ele tinha concordado com uma reunião amanhã na clínica. Um encontro com Carolina, facilitado por advogados. A clínica queria amenizar as coisas, evitar um escândalo ou processo judicial. Eles claramente esperavam que o dinheiro resolvesse tudo. Ele zombou baixinho. Dinheiro era a menor das preocupações dele. Leonardo Salvatore tinha mais riqueza do que poderia gastar em 100 vidas. Não, as exigências dele seriam muito diferentes. Se essa mulher realmente carregava o filho dele, não havia como ele permaneceria uma terceira parte distante. Ele reivindicaria a responsabilidade e garantiria a segurança e o futuro da prole dele. O olhar dele endureceu enquanto considerava as muitas implicações. O mundo de Leonardo não era seguro, pelo menos não para pessoas de fora. Como chefe da família do crime Salvatore, ele tinha aberto caminho até o trono depois da semi-aposentadoria do pai, solidificando o poder através de partes iguais de perspicácia nos negócios e medo. Esse poder mantinha ele e aqueles sob a proteção dele seguros, mas também pintava um alvo em tudo que ele estimava. Se rivais descobrissem que Leonardo Salvatore tinha um herdeiro a caminho, ele cerrou os punhos, sufocando a onda de preocupação. Vou eliminar qualquer ameaça antes que chegue perto. O pensamento era frio como aço, e ele sentia isso com cada fibra do ser dele. Virando-se da janela, Leonardo voltou para a mesa e abriu o arquivo sobre Carolina Mendes. Uma foto presa à primeira página chamou a atenção dele.
Uma imagem espontânea de uma jovem com cabelos castanhos cor de mel e olhos avelã cautelosos capturados no meio de um sorriso hesitante. Leonardo se viu demorando naquela imagem. Havia uma gentileza na expressão dela, uma inocência. Ela parecia totalmente comum da melhor maneira possível, como alguém que levava uma vida muito distante de violência e jogos de poder. Uma vida que eu nunca tive. Ele examinou o histórico dela. 28 anos, natural do interior do Rio de Janeiro, contadora em uma empresa de médio porte, sem ficha criminal, sem laços conhecidos com nenhum dos inimigos dele. Ela tinha família, uma mãe em uma casa de repouso no interior, um irmão mais novo na faculdade, nenhuma menção de parceiro atual. Na verdade, notas de uma varredura preliminar de investigador particular sugeriam que ela tinha terminado um noivado mais de um ano atrás. Leonardo sentiu um leve alívio de tensão no peito com esse detalhe, embora não examinasse o porquê. Quando ele fechou o arquivo, a determinação de Leonardo se afiou. Carolina, sem dúvida, teria receios sobre ele. Se não agora, então quando ela descobrisse quem ele era. Convencer uma estranha a cooperar em algo tão transformador quanto criar um filho juntos seria assustador para qualquer um, muito menos quando esse estranho era um chefe da máfia com sangue nas mãos. A reputação de Leonardo o precedia como uma sombra escura. Para o público, ele era um investidor imobiliário de luxo recluso, mas no submundo, ele era conhecido como um homem que não tolerava insulto ou traição sem retribuição. Se Carolina fizesse uma pesquisa sobre ele, o que ela provavelmente faria, encontraria sussurros desses rumores. Ele inalou devagar, controlando a onda de frustração. Não importava. Quer ela o temesse ou não, ele não se afastaria disso. Ela e o bebê teriam a proteção dele. E com o tempo, ele a faria ver a razão. Eles são meus para proteger agora. O pensamento era direto, possessivo e surpreendentemente reconfortante. Naquela noite, Leonardo mal dormiu. Em vez disso, ele planejou. Quando o amanhecer rastejou sobre a cidade, ele tinha mobilizado o tenente mais confiável dele para discretamente aumentar a segurança ao redor da clínica de fertilidade e ao redor do bairro da senhorita Mendes. Nenhum dano viria a ela ou ao bebê, não dos inimigos dele, e não de quaisquer escolhas movidas pelo pânico. Ele também organizou para que um médico particular especializado em obstetrícia ficasse de prontidão. Ele não confiava mais na clínica além do que pudesse jogá-los longe depois dessa debacle. Quando o motorista dele parou na clínica na manhã seguinte, Leonardo saiu sob um sol de outono suave. Ele ajustou o paletó do terno e endireitou os ombros. O estabelecimento tinha liberado a agenda para essa reunião clandestina, e ele foi escoltado por corredores silenciosos até uma sala de conferências. Leonardo podia sentir o medo emanando dos administradores da clínica quando o cumprimentaram. Eles sabiam exatamente com quem estavam lidando, mesmo que não ousassem dizer. Ele respondeu com acenos curtos. O foco dele afiado como laser na porta pela qual Carolina logo entraria. Ela chegou alguns minutos depois, precedida pelo murmúrio da voz de um advogado. Quando ela entrou na sala, Leonardo sentiu um solavanco curioso no peito. Reconhecimento talvez por estudar as fotos dela tão intensamente, mas também algo mais visceral. Carolina parou logo dentro da entrada, os olhos tremulando sobre os ternos reunidos até pousarem nele. O olhar avelã dela travou com o de Leonardo, e naquele instante, o mundo ao redor deles pareceu desaparecer. O rosto de Carolina ficou pálido. Ela claramente sabia quem ele era. Seja por instinto ou pesquisa, a compreensão estava escrita nos olhos arregalados dela. Leonardo a viu engolir em seco, pressionando as costas contra o batente da porta como se pudesse fugir. Ele se levantou devagar da cadeira, uma mão inconscientemente estendendo em direção a ela em um gesto calmante. Senhorita Mendes, ele disse, a voz profunda, gentil, mas firme. Obrigado por vir. Eu sou Leonardo Salvatore. O silêncio se esticou quente na sala. O advogado da clínica fez um gesto para uma cadeira para Carolina, mas ela permaneceu enraizada no lugar. Leonardo podia praticamente sentir o pânico rolando dela. Ela olhou para ele como se encarasse um predador, uma corça presa na mira de um lobo. Isso despertou uma pontada de arrependimento nele. Eu não quero o medo dela, ele pensou, surpreendentemente perturbado por isso. Essa mulher está carregando meu filho. O impulso protetor cresceu de novo, mais forte agora vendo ela pessoalmente. Ela era pequena, talvez 30 centímetros mais baixa que ele, vestida com uma blusa conservadora e calças que pendiam um pouco largas, sem dúvida do estresse. Alguns fios de cabelo castanho ondulado tinham escapado do rabo de cavalo
para emoldurar um rosto delicado, que no momento mantinha uma expressão de pura sobrecarga. Finalmente, Carolina inalou tremidamente e se moveu para a mesa, sentando o mais longe possível de Leonardo. Os advogados começaram a falar. O discurso ensaiado deles sobre resolução e acordo amigável. Zumbindo no fundo, Leonardo observou Carolina em vez disso. Ela manteve os olhos fixos em um ponto na mesa polida, as mãos apertadas firmemente no colo. Ele notou como aquelas mãos tremiam, e ela as enfiou debaixo da mesa para esconder. Um impulso estranho agarrou ele. Ele queria estender a mão e segurar aquelas mãos para assegurar que ele não tinha intenção de fazer mal. Mas ele se conteve, sentindo que ela poderia se despedaçar como vidro se ele se movesse rápido demais. Finalmente, quando os representantes legais fizeram uma pausa esperando uma resposta, Leonardo falou diretamente com ela. Carolina, ele disse, o gosto do nome dela desconhecido, mas não desagradável na língua dele. Sei que isso é avassalador. Estou tão surpreso quanto você sobre o que aconteceu. Ele manteve o tom medido, moderando o comportamento naturalmente autoritário dele. Mas quero que saiba uma coisa. Vou assumir a responsabilidade. Vou garantir que você e o bebê sejam cuidados. Com isso, os olhos de Carolina se ergueram para encontrar os dele, uma faísca de desafio rompendo o medo. Cuidados? Ela ecoou, a voz instável. Senhor Salvatore, eu nem conheço o senhor, e certamente nunca pedi nada disso. Ela fez um gesto vago em direção ao abdômen. Leonardo inclinou a cabeça. Nem eu, ele concordou, escolhendo a honestidade. Mas aconteceu. Temos que decidir o que fazer daqui para frente. Ela mordeu o lábio, e Leonardo notou que tinha um jeito de tremer quando ela estava chateada. O que eu faço daqui para frente é escolha minha, Carolina disse mais baixo, mais firme. Esse é o meu corpo, a minha vida. Eu ainda estou tentando entender ter um bebê. A voz dela quase quebrou naquela palavra. Mas ela se firmou. Eu vim para ouvir o que o senhor tem a dizer. Mas se acha que pode simplesmente estalar os dedos e ditar como isso vai acontecer? Ela não terminou, mas o aviso estava implícito. Leonardo sentiu um lampejo de admiração apesar das circunstâncias. Carolina podia estar apavorada, mas ela tinha coragem. Não estou aqui para ditar, ele disse cuidadosamente. Estou aqui para oferecer meu apoio e proteção. Como pai, tenho participação no bem-estar dessa criança também. Acho que ambos queremos o melhor para... Ele hesitou, percebendo que estava prestes a dizer nosso filho. Essa formulação poderia ser muito presunçosa para ela agora. Para o bebê, ele terminou. As sobrancelhas de Carolina se franziram. Proteção do quê? Ela perguntou cansada. Leonardo trocou um olhar com o advogado dele, que sutilmente balançou a cabeça. Eles tinham decidido não divulgar muito sobre os perigos do mundo dele para ela ainda. Não havia necessidade de aumentar o medo dela. Mas Carolina era perceptiva. O olhar dela mudou entre os homens de terno ladeando Leonardo e a forma como eles deferiam a ele. Ela sabia o suficiente para ser cautelosa. O senhor Salvatore trabalha com negócios de alto nível. A administradora da clínica interferiu delicadamente. Ele apenas quer dizer segurança financeira e acesso a cuidados médicos de primeira. Claro. A mulher sorriu brilhante demais. Leonardo teve que resistir a revirar os olhos. Carolina não foi enganada. Os olhos dela voltaram para os de Leonardo, buscando. Ele segurou o olhar dela firmemente. Quero dizer que posso manter você segura, ele disse suavemente, decidindo pela verdade parcial. Você e o bebê não vão querer nada. Tenho recursos, conexões. Se precisar de especialistas pré-natais, são seus. Se quiser segurança para garantir privacidade, está feito. A garganta de Carolina trabalhou. E o que o senhor espera em troca? Ela perguntou. Aí estava. A armadilha. Leonardo se inclinou ligeiramente para a frente, os dedos entrelaçados. Apenas fazer parte da vida da criança. Ele respondeu. E manter vocês dois seguros. Podemos definir os detalhes. Visitação, guarda, quaisquer estruturas legais com as quais você se sinta confortável. Mas não vou me afastar da minha própria carne e sangue, senhorita Mendes. Com isso, alguma intensidade deve ter vazado na voz dele apesar da tentativa de permanecer gentil. Porque Carolina estremeceu, a compostura dela vacilando. Ela fechou os olhos por um momento, algumas lágrimas escapando apesar da tentativa óbvia de segurá-las. Isso é demais, ela sussurrou, a voz grossa. Há uma semana atrás, eu era apenas eu. Eu tinha a minha vidinha tranquila. E agora, ela abriu os olhos de novo, e eles brilhavam com emoção. Agora eu tenho um chefe do crime me oferecendo proteção como se eu fosse uma donzela num filme de gangster.
Havia uma vaga pitada de humor sombrio no tom dela. Ou talvez fosse desespero. O advogado se mexeu desconfortavelmente com a descrição franca dela de Leonardo, mas ele soltou uma exalação suave. Entendo o quão absurdo parece, ele disse. Não vou forçar nada em você, Carolina. Ouvindo a si mesmo usar o primeiro nome dela, ele notou um amolecimento sutil na expressão guardada dela. Mas, por favor, pelo menos considere minha ajuda. A cidade pode ser perigosa, mesmo para alguém sem as minhas afiliações. Paparazzi, chantagistas. Quando isso vazar, você pode ser alvo. Posso prevenir isso. A testa dela franziu enquanto absorvia as palavras dele. A menção de publicidade tocou uma corda. Ela nem tinha considerado isso ainda. A história vazaria? Um escândalo médico como esse poderia facilmente cair na mídia. E se o nome de Leonardo Salvatore estivesse ligado? Carolina de repente viu uma visão de repórteres enxameando ela. Câmeras piscando, enquanto ela tentava esconder uma barriga crescente. A mão livre dela caiu protetora sobre o abdômen mais uma vez, quase um gesto inconsciente agora. O que exatamente o senhor está propondo? Ela perguntou por fim. Exaustão e resignação competindo na voz. Que eu entre na clandestinidade sob a vigilância do senhor? Que eu me torne o quê? Sua responsabilidade? A palavra responsabilidade pingou com desgosto, e Leonardo não podia culpá-la por isso. Ele trocou um olhar rápido com o conselho dele antes de responder. Tenho uma propriedade segura fora da cidade, ele disse calmamente. Se estiver disposta, poderia ficar lá durante parte ou toda a gravidez. Teria privacidade, equipe à disposição, cuidados médicos. Se não isso, posso pelo menos colocar detalhes de segurança perto de você aqui no Rio. Qualquer que seja o nível de apoio que aceitar, vou fornecer. Carolina encarou ele como se visse um estranho. O que claro ele era. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, baixando o olhar para a mesa. No silêncio tenso, o coração de Leonardo fez algo inesperado. Apertou com empatia. Ele tentou imaginar como se sentiria se estivesse na posição dela. Uma pessoa comum confrontada com uma situação extraordinária e um estranho infame reivindicando participação na vida dela. Ele percebeu que seria aterrorizante. E Carolina, com toda a fachada corajosa dela, estava claramente sobrecarregada. A reunião terminou sem conclusões firmes. Carolina recebeu uma cópia do acordo proposto para revisar quando quisesse, que incluía cláusulas sobre cooperação e confidencialidade, além de generosa compensação financeira. Leonardo enfatizou uma última vez que ela poderia ligar diretamente para ele se tivesse quaisquer perguntas ou necessidades, deslizando um cartão preto elegante com o número do celular pessoal dele pela mesa até ela. A qualquer hora, dia ou noite, ele tinha dito, capturando o olhar dela. Estou falando sério. Ela apenas assentiu, hesitando antes de pegar o cartão como se pudesse queimá-la. Quando todos se levantaram para sair, um impulso estranho agarrou Leonardo. Ele estendeu a mão para ela. Um gesto formal, porém sincero. É realmente um prazer conhecê-la, e Carolina, ele disse baixinho. Gostaria que fosse em circunstâncias diferentes, mas estou determinado a fazer o melhor disso. Espero que veja isso. Carolina olhou para a mão oferecida. Então, para ele. Depois de um momento, ela estendeu a mão e apertou. Leonardo sentiu a frieza da mão pequena dela no aperto caloroso dele. Ela tremia só um pouquinho, mas encontrou os olhos dele com um vislumbre do desafio anterior. Vou pensar sobre tudo, ela respondeu, a voz suave mais clara. É o melhor que posso prometer agora. Ele inclinou a cabeça. Isso é justo. Relutantemente, ele soltou a mão dela. Carolina se virou e saiu, ladeada pelo próprio conselho legal dela, a postura rígida e incerta. Leonardo observou a porta fechar atrás dela, resistindo ao impulso de seguir. Naquele momento, Leonardo percebeu que já sentia uma atração inegável em direção a essa mulher corajosa e assustada. Ela estava carregando o filho dele. Só isso já forjava um vínculo poderoso aos olhos dele. Mas, além disso, havia algo sobre a forma como ela tinha se mantido firme que o agitou. Ele tinha o impulso de abrigá-la. Sim, mas também um desejo inesperado de conhecê-la. O advogado dele pigarreou, tirando Leonardo dos pensamentos. Prosseguimos conforme discutido, e senhor? Leonardo assentiu, já saindo com determinação. Ele daria a Carolina um pouco de tempo como ela pediu, mas não muito. Até ela tomar a decisão, ele manteria uma vigilância cuidadosa à distância. Ela poderia ter saído da reunião não convencida, talvez com a intenção de voltar para a vidinha tranquila dela. O que Carolina não compreendia totalmente, porém, era que a vida dela não era mais tranquila nem pequena. Estava entrelaçada com a de Leonardo agora,
quer ela recebesse bem ou não. E Leonardo Salvatore protegia o que era dele com devoção implacável. Essa proteção seria necessária mais cedo do que qualquer um deles esperava. Carolina fechou a porta do apartamento e imediatamente se inclinou contra ela, fechando os olhos. O coração estava disparado, como se ela tivesse corrido quilômetros, embora tivesse sido apenas uma corrida curta de táxi da clínica. Leonardo Salvatore, ela sussurrou o nome na mente, e um arrepio dançou sobre a pele dela. Na sala de conferências, ele tinha emanado poder. Não apenas a riqueza e confiança de um empresário bem-sucedido, mas uma aura mais perigosa. Mesmo no tom mais gentil dele, havia uma ponta de comando. A forma como os outros deferiam a ele, a forma como os olhos cinza-gelo dele observavam cada detalhe, isso tanto perturbava quanto de uma forma estranha tranquilizava ela, porque por baixo daquele perigo, ela tinha sentido uma determinação genuína de proteger ela e o bebê. Carolina exalou tremidamente e abriu os olhos. O apartamento dela parecia exatamente como ela tinha deixado naquela manhã. Aconchegante, vivido. Uma pilha de correspondência na mesa do console e um cobertor jogado sobre o braço do sofá. Mas ela se sentia como uma intrusa na própria casa agora. Tudo tinha mudado. Com os dedos entorpecidos, ela puxou o celular e fez o que tinha resistido até agora. Ela pesquisou Leonardo Salvatore no Google. Como esperado, uma enxurrada de resultados apareceu. Fotos de páginas sociais de um homem proibitivamente bonito em galas de caridade. Artigos sobre os empreendimentos hoteleiros de luxo dele, e então as coisas mais obscuras. Peças especulativas ligando ele ao crime organizado, sussurros de violência escondidos em jargão empresarial. O estômago dela se apertou lendo as palavras. Suposto herdeiro da máfia. Supostos laços com o submundo. Poderoso demais para ser tocado. Ela jogou o telefone de lado, passando as mãos pelos cabelos. Como isso é real? Ela se sentia como a heroína de algum thriller sombrio. Não Carolina Mendes, contadora estável e ninguém comum. Uma risada cínica borbulhou antes que ela pudesse parar. Ela olhou para o meio do corpo ainda liso. Bebê? Ela murmurou em voz alta. No que a gente se meteu? O silêncio que se seguiu parecia pesado de implicações. O resto do dia passou em uma névoa. Carolina tentou trabalhar de casa, planilhas e formulários fiscais que ela tinha trazido consigo, mas a concentração era impossível. Ao anoitecer, ela percebeu que precisava sair da própria cabeça por um tempo. Decidiu ir ao único lugar que sempre a acalmava. A livraria, alguns quarteirões adiante, onde ela frequentemente passava o tempo livre. Vestindo uma jaqueta leve, Carolina saiu no ar fresco. O crepúsculo tinha caído e a cidade zumbia com a energia usual. Carros buzinando, pessoas passando apressadas com cafés e pastas. Para os nervos saltitantes dela, tudo parecia estar em hiperfoco. A conversa de duas mulheres passando atrás dela a fez sobressaltar. Um caminhão de entrega dando um estouro na esquina fez o coração dela pular. Se controla, ela repreendeu a si mesma. Nem todo som era uma ameaça. No entanto, enquanto caminhava, ela não conseguia afastar a sensação de estar sendo observada. Na metade do quarteirão, ela parou e olhou por cima do ombro. Nada óbvio. Apenas um homem de sobretudo checando o relógio. Um casal caminhando de braços dados. Carolina mordeu o lábio. Ela estava sendo paranoica. Ou Leonardo já tinha desdobrado a segurança prometida para segui-la. Ela não duvidaria dele. O pensamento de que olhos invisíveis pudessem estar rastreando os movimentos dela era ao mesmo tempo assustador e estranhamente reconfortante. Se eram as pessoas dele, pelo menos qualquer outro estranho mal-intencionado poderia ser impedido. Na livraria, Carolina perambulou pelos corredores sem rumo. Normalmente, o cheiro de tinta e papel a acalmava. Mas essa noite a mente dela se recusava a sossegar. Ela repetiu a reunião uma e outra vez. A voz profunda de Leonardo dizendo: "Vou assumir a responsabilidade." A forma como ele tinha olhado para ela, firme e sem piscar, quando disse que não se afastaria do filho dele. Uma parte dela, que mal ousava reconhecer, sentiu um vislumbre de algo como gratidão. O próprio pai dela tinha se afastado da família quando ela era pequena, desaparecendo das vidas deles. Ela cresceu vendo a mãe lutar para criar 2 filhos sozinha. As cicatrizes daquele abandono eram profundas. E ali estava um homem perigoso e poderoso que poderia ter facilmente assinado um acordo de silêncio e mandado ela embora com um cheque. Mas em vez disso ele queria envolvimento. Era esmagador, sim, mas também estranhamente honroso à sua maneira. Carolina se pegou passando a mão ausente pela lombada de um livro, enquanto estava perdida em pensamentos.
Ela se atreveria a confiar que as intenções de Leonardo eram boas? Ele poderia insistir em fazer parte da vida do bebê. Mas o que isso significava? Visitas ocasionais? Coparentalidade? Ele esperava que ela se mudasse para a mansão dele e fizesse de conta? A incerteza estava corroendo. Um estrondo repentino a tirou do devaneio. Carolina espiou ao redor da estante para ver que um expositor perto da entrada tinha tombado, espalhando livros por todo lado. Alguns funcionários correram para limpar, pedindo desculpas a um cliente que estava ali perto. O cliente, um homem alto e robusto com um boné de beisebol, dispensou. Mas quando se virou, os olhos dele vasculharam a loja com um alerta que parecia fora de lugar para alguém que tinha acabado de derrubar uma pilha de romances. Carolina sentiu uma pontada de inquietação quando o olhar dele passou por ela. Ela deu um passo para trás atrás da estante, o coração batendo mais rápido agora. Algo sobre ele. Ela não saberia dizer o quê, mas um instinto dizia para ter cuidado. Pegar um livro emprestado poderia esperar. Ela decidiu sair. Talvez os nervos dela estivessem em hiperatividade, mas tudo o que ela queria era a segurança do apartamento novamente. Quando Carolina saiu da livraria, ela olhou ao redor furtivamente para o homem do boné. Ele estava em lugar nenhum à vista. Puxando a jaqueta mais apertada, ela acelerou o passo pela rua. Quanto antes chegasse em casa, melhor. As lâmpadas da calçada tinham acabado de acender, poças de luz dourada guiando o caminho dela. Apenas mais meio quarteirão até o prédio dela. Ela podia ver o toldo verde familiar. De repente, passos soaram atrás dela, rápidos e pesados, antes que ela pudesse reagir. Uma mão grande agarrou o braço superior dela. Não faça um som. Uma voz áspera sibilou no ouvido dela, enviando um raio de terror através de Carolina. A mente dela flashou para as aulas de autodefesa que a amiga tinha arrastado ela no ano passado. Ganhar tempo, avaliar. A pulsação disparou. Ela estava sendo agarrada em uma rua pública. Como? Por quê? Ela nem tinha processado quem era. O homem do boné de beisebol? Outra pessoa? A adrenalina disparando. Carolina instintivamente tentou se soltar, abrindo a boca para gritar, mas o homem estava preparado. Ele a puxou de volta contra um peito sólido e pressionou algo afiado contra as costelas dela. Uma faca. Ela congelou, pavor gelado inundando as veias enquanto sentia a ponta através da blusa. Socorro! Ela conseguiu engasgar meio grito antes que o medo fechasse a garganta dela. Tudo aconteceu em segundos. Um sedã escuro derrapou até parar no meio-fio logo à frente. A porta traseira se escancarando. O homem começou a arrastar ela em direção a ele. Carolina cravou os calcanhares, lutando ferozmente apesar da lâmina. "Me solta!" ela gritou, o pânico deixando a voz aguda. Ela pensou na vida minúscula dentro dela, e um desespero feroz tomou conta. Ela não podia deixar eles a levarem. Usando cada grama de vontade, Carolina jogou o peso do corpo para o lado, desequilibrando o agressor dela por um precioso batimento cardíaco. Foi quando o caos irrompeu. Do aparente nada, duas figuras de preto investiram contra eles. Carolina sentiu o sopro de ar quando um homem derrubou o atacante dela com força brutal, mandando a faca deslizando pela calçada. Outro homem, mais magro, com uma graça rápida, empurrou ela para o lado, para fora do tumulto. Ela tropeçou no chão, a respiração vindo em arfadas irregulares, e assistiu chocada enquanto uma enxurrada de socos e chutes desabilitou o sequestrador em meros momentos. O homem do boné bateu no pavimento, inconsciente ou perto disso, sangue pingando de uma sobrancelha rachada. Antes que ela pudesse processar mais nada, o homem magro que a tinha empurrado se ajoelhou ao lado dela. "Senhorita Mendes, a senhorita está machucada?" ele perguntou urgentemente. Carolina encarou ele. Ele parecia estar na casa dos 30, atlético, com uma prontidão enrolada na postura. Os olhos dele, afiados e castanhos, escanearam ela procurando ferimentos. Ela percebeu que ele sabia o nome dela. As peças se encaixaram. A segurança de Leonardo. Ele tinha estado vigiando ela afinal. E graças a Deus. Eu estou bem. Ela gaguejou, embora não tivesse certeza se isso era verdade. Tudo ainda era um borrão de adrenalina. O braço dela latejava onde tinha sido agarrado, e os tremores do medo reverberavam pelos membros. O bebê? Ela não tinha caído forte, apenas nas mãos e joelhos. Mas o terror a agarrou pensando que algo poderia ter acontecido. Eu estou grávida. Ela conseguiu dizer ao homem, uma mão instintivamente indo para a barriga. "Por favor." O segurança assentiu rapidamente. "Sabemos. Vamos tirá-la daqui. A situação está controlada." Enquanto ele a ajudava a levantar,
Carolina viu o outro guarda amarrar com zip tie os pulsos do atacante caído e falar em um fone de ouvido, provavelmente chamando reforço ou uma equipe de limpeza. Isso a atingiu como absurdo e horrível. Que violência e resposta clandestinas tão repentinas pudessem ocorrer em plena vista, mas ainda sem serem notadas pelo público. Mas isso era Rio. Alguns espectadores do outro lado da rua estavam olhando boquiabertos. Mas um dos homens de Leonardo mostrou um distintivo e eles rapidamente seguiram em frente, provavelmente confundindo-os com policiais. O guarda a conduziu firmemente em direção a uma SUV preta que agora tinha parado no meio-fio. Os joelhos de Carolina bambearam, mas ela deixou ele guiá-la. Havia segurança com esses homens. Ela sentia isso agora até os ossos. Uma vez instalada no banco traseiro, os dois homens rapidamente se juntaram a ela, um dirigindo e o outro virando para encará-la do banco da frente. Vamos levá-la para um lugar seguro, senhorita Mendes, o motorista disse, sua voz baixa e calmante apesar da tensão óbvia. O senhor Salvatore foi notificado. Ele está a caminho. Leonardo. Ao ouvir o nome dele, Carolina sentiu uma onda estranha de alívio misturado com um medo renovado. Ela estava realmente em perigo. Então, isso não tinha sido apenas paranoia. Alguém realmente tinha tentado sequestrá-la. E as únicas razões pelas quais ela podia pensar giravam em torno de Leonardo e o mundo perigoso dele. As mãos dela tremiam no colo, e ela as apertou juntas tentando parar. Quem eram eles? Ela perguntou, a voz ainda fina de pânico. Por que tentaram me levar? O guarda no banco do passageiro trocou um olhar com o motorista antes de responder. Não temos certeza ainda, senhorita, mas o senhor Salvatore vai explicar tudo. Por favor, tente ficar calma. A senhorita está segura agora. Carolina deixou a cabeça cair contra o encosto de cabeça, fechando os olhos por um momento. Segura? A palavra parecia frágil diante do que acabara de acontecer. Ela tinha quase sido sequestrada. Se não fosse pelos homens de Leonardo, ela estaria sendo levada para Deus sabe onde, com Deus sabe qual intenção. A realidade desceu sobre ela como um peso sufocante. A SUV acelerou pela cidade, navegando pelo trânsito com precisão praticada. Carolina não reconheceu a rota, mas presumiu que estivessem levando ela para Leonardo ou para uma das propriedades seguras dele. Ela não tinha energia para protestar. Tudo o que queria era estar em algum lugar que a ameaça não pudesse alcançar ela. E neste momento, isso significava Leonardo Salvatore. 20 minutos depois, o veículo virou para uma garagem subterrânea embaixo de um edifício elegante de arranha-céu. Carolina foi escoltada para fora e guiada para um elevador privativo que disparou para cima com um zumbido silencioso. Quando as portas se abriram, ela se viu entrando em uma cobertura espaçosa com vistas panorâmicas da cidade, cintilando através de janelas do chão ao teto. O luxo era inegável. Mobília moderna, arte nas paredes, uma estética minimalista que exalava riqueza contida. Mas Carolina mal registrou. Toda a atenção dela foi puxada para o homem parado perto das janelas, tenso como uma corda de arco. Leonardo se virou quando ela entrou, e a expressão dele era uma tempestade de emoções controladas, preocupação, raiva, alívio. Ele cruzou a distância entre eles em passadas longas, os olhos dele escaneando o rosto e corpo dela. Você está machucada? Ele exigiu, a voz rouca de intensidade. Carolina balançou a cabeça, de repente se sentindo pequena e frágil sob o olhar dele. Não, eu acho que estou bem. Mas antes que ela pudesse dizer mais, os joelhos dela quase cederam, a descarga de adrenalina finalmente dando lugar à exaustão pura. Leonardo a pegou pelo cotovelo, estabilizando ela, e gentilmente a guiou para um sofá macio. Sente-se, ele disse, o comando amolecido por preocupação genuína. Vou chamar um médico para examiná-la. Carolina afundou no sofá, percebendo que estava tremendo da cabeça aos pés agora. Um médico? Ela repetiu fracamente. Leonardo já estava falando no telefone, seu tom deixando claro que isso não era uma sugestão. Em minutos, ele se sentou ao lado dela, mantendo uma respeitosa, mas atenta proximidade. Carolina, ele começou, a voz mais suave agora. Sinto muito. Isso nunca deveria ter acontecido. Eu deveria ter. Ele parou, a mandíbula apertando. Deveria ter tomado mais precauções. Ela olhou para ele, vendo a culpa genuína gravada nas feições dele. Era surpreendente ver esse homem poderoso assombrado pelo que tinha acontecido. Eles estavam esperando por mim, ela disse, a voz ainda trêmula. Como eles sabiam? Leonardo soltou um suspiro pesado. Tenho inimigos, Carolina.
Inimigos que vão explorar qualquer ponto fraco que puderem encontrar. Quando souberam sobre você, sobre a gravidez, ele hesitou, como se as palavras custassem a ele. Você se tornou um alvo. Lágrimas picaram os olhos dela. Então isso é culpa sua, ela sussurrou. Embora não houvesse muita raiva nisso, apenas uma tristeza exausta. Leonardo não recuou do olhar dela. Sim, ele disse simplesmente. É, e é minha responsabilidade consertar. Por isso estou implorando. Por favor, deixe-me protegê-la. Fique aqui, ou em uma das propriedades mais seguras. Não posso deixar nada acontecer com você ou com o bebê. A sinceridade nas palavras dele atingiu algo profundo. Carolina olhou ao redor da cobertura luxuosa. Então, de volta para Leonardo. Ela viu nele não apenas o chefe do crime que as notícias sussurravam, mas um homem genuinamente amedrontado pela vulnerabilidade dela. E talvez, só talvez, ela precisasse aceitar que a proteção dele não era apenas uma oferta, era uma necessidade. Tudo bem, ela disse baixinho, a voz mal acima de um sussurro. Vou ficar. Por enquanto. O alívio inundou as feições de Leonardo, tão palpável que quase a derrubou. Ele estendeu a mão, hesitando por uma fração de segundo antes de cobrir gentilmente a dela com a sua. Obrigado, ele disse. E havia uma profundidade de emoção naquelas duas palavras que fez o coração dela apertar. Carolina assentiu, cansada demais para dizer mais. Ela deixou a mão dela ficar sob a dele, o calor e a força oferecendo um estranho conforto. Pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, ela não se sentiu completamente sozinha. E embora o medo ainda se enroscasse ao redor dela, também havia a menor centelha de algo mais. Esperança, talvez, de que nesse caos aterrorizante, ela poderia ter encontrado um aliado, um protetor. Alguém que, contra todas as probabilidades, se importava. Mas mesmo enquanto ela se permitia esse momento de alívio, Carolina não podia ignorar o pensamento arrepiante que pairava. Se a primeira tentativa tinha sido tão ousada, o que os inimigos de Leonardo tentariam a seguir? E quão longe ela teria que ir dentro do mundo dele para manter a si mesma, e ao bebê dela, realmente seguros? As respostas viriam em breve, e não seriam reconfortantes. Nos dias que se seguiram, Carolina se viu vivendo em um mundo completamente novo. A cobertura de Leonardo era uma gaiola dourada, luxuosa, confortável, mas inquestionavelmente uma prisão. Seguranças eram posicionados em cada entrada. Câmeras monitoravam todos os corredores. Ela não podia sair sem uma escolta completa, e mesmo assim Leonardo preferia que ela ficasse dentro. Estranhamente, ela começou a se ajustar. Talvez fosse o choque que estava passando, ou talvez a presença constante mais discreta de Leonardo a tranquilizasse mais do que ela admitiria. Ele trabalhava de casa na maior parte do tempo agora, mantendo-a à vista. Eles compartilhavam refeições, conversas cautelosas onde pedaços de histórias pessoais emergiam. Carolina aprendeu que Leonardo tinha perdido a mãe jovem, tinha sido forçado a endurecer cedo demais. Leonardo descobriu sobre o pai ausente dela, o esforço da mãe, os sonhos que ela tinha colocado em espera para cuidar da família. Devagar, muito devagar, uma compreensão frágil se formava entre eles. Não era confiança, ainda não, mas era um começo. E quando Carolina finalmente permitiu que o médico particular de Leonardo fizesse o primeiro ultrassom e eles ouviram o batimento cardíaco minúsculo e rápido do bebê juntos, algo mudou. Leonardo tinha ficado quieto, os olhos fixos na tela borrada. E Carolina viu uma vulnerabilidade nele que ela nunca esperaria. Nosso filho, ele tinha murmurado, tão baixo que ela quase não ouviu, mas ela ouviu. E naquele momento, vendo a mão dele inconscientemente mover em direção à barriga dela antes de parar, Carolina percebeu que Leonardo não estava fingindo. Ele realmente se importava. Isso a assustou tanto quanto a consolou. As semanas se transformaram em 1 mês, depois 2. A barriga de Carolina começou a mostrar. Uma curva pequena, mas inegável que ela pegava a si mesma acariciando distraidamente. A vida na cobertura se tornou uma rotina estranha. Ela trabalhava remotamente quando podia, explicando para o chefe que tinha complicações médicas que exigiam repouso. Mariana, a melhor amiga, ligava constantemente, preocupada com o sumiço repentino de Carolina. Eventualmente, Carolina teve que contar a ela pelo menos parte da verdade, que estava grávida, que havia complicações, que estava em um lugar seguro. Ela deixou de fora os detalhes sobre Leonardo e a tentativa de sequestro. Mariana já estava preocupada o suficiente, mas a cobertura, por mais bonita que fosse, começou a parecer pequena. Carolina sentia falta do ar livre,
da liberdade de simplesmente caminhar sem uma dúzia de olhos vigiando. Ela mencionou isso a Leonardo uma noite durante o jantar, esperando que ele descartasse. Em vez disso, ele a surpreendeu. Tenho uma propriedade no interior, ele disse, medindo a reação dela. Na montanha, perto de Petrópolis. É isolada, segura, há espaço para você andar, jardins, ar puro. Se quiser, podemos ir para lá. Carolina piscou, não esperando a oferta. Ela estudou o rosto dele, procurando um truque, mas viu apenas consideração genuína. Seria mais seguro que aqui? Ela perguntou hesitante. Leonardo assentiu. Muito mais. A propriedade é uma fortaleza. Meus melhores homens a protegem. E você teria mais liberdade, mais espaço para respirar. A perspectiva era tentadora demais para resistir. Tudo bem, Carolina concordou. Vamos tentar. O alívio que passou pelo rosto de Leonardo foi imediato. Ele alcançou através da mesa, dedos roçando os dela. Vou fazer valer a pena, ele prometeu. Você e o bebê vão ter tudo o que precisam. E assim, no início do 3º mês de gravidez de Carolina, eles se mudaram para a propriedade montanhosa. A mudança foi como entrar em outro mundo. A propriedade era vasta, cercada por floresta exuberante e portões altos com segurança discreta mas presente. A casa principal era uma mansão elegante de estilo colonial, toda em pedra e madeira escura, com varandas amplas que ofereciam vistas de tirar o fôlego. Carolina se viu realmente capaz de respirar pela primeira vez em semanas. Ela caminhava pelos jardins todas as manhãs, a equipe de segurança mantendo distância respeitosa mas atenta. Leonardo frequentemente se juntava a ela, e eles conversavam sobre tudo e nada. Livros, música, sonhos de infância. Ele tinha um lado surpreendentemente gentil que emergia quando estava longe dos negócios. Ela começou a ver o homem por trás da reputação e, assustadoramente, começou a gostar do que via. Mas o perigo nunca estava longe. Uma noite, Carolina foi acordada por vozes urgentes e o som de veículos acelerando. Ela desceu correndo, o coração na garganta, e encontrou Leonardo no escritório cercado por seus homens, o rosto dele uma máscara de fúria fria. O que aconteceu? Ela exigiu, medo apertando o peito. Leonardo olhou para ela, e por um momento pareceu que ele poderia dispensá-la, mas então suspirou. Houve uma tentativa de invasão no perímetro. Meus homens neutralizaram. Você está segura. O sangue de Carolina gelou. Tentativa de invasão. Aqui, no lugar que deveria ser impenetrável. Ela envolveu os braços ao redor de si mesma, de repente gelada apesar do calor da noite. Quem? Ela sussurrou. Leonardo hesitou. Então decidiu pela verdade. Um rival meu. Victor Cardoso, chefe de uma organização criminosa russa que opera no Brasil. Ele vê você e o bebê como alavancagem contra mim. Carolina sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dela. Alavancagem. Ela era uma peça em um jogo mortal de xadrez, e o rei estava diretamente na mira. As lágrimas queimaram, mas ela as afastou com raiva. Eu não pedi isso, ela disse, a voz quebrando. Nada disso. Leonardo atravessou a distância entre eles em 2 passos. Eu sei, ele disse, a voz tensa de emoção. Eu sei, e sinto mais do que posso dizer. Mas juro por tudo que é sagrado. Carolina, não vou deixar nada acontecer com você. Com vocês dois. Ele estava tão perto agora que ela podia ver as chamas de determinação feroz nos olhos dele. E apesar de tudo, o medo, a raiva, a loucura absoluta de tudo, ela acreditou nele. Tudo bem, ela sussurrou. Tudo bem. Eles ficaram assim por um longo momento, o mundo girando caoticamente ao redor. Mas naquele pequeno espaço entre eles, havia uma calma estranha, um entendimento. Algo mais profundo estava se formando, algo que nenhum deles estava pronto para nomear. Mas estava lá, inegável e crescendo. Ei, antes de continuar com essa história incrível, preciso pedir um favor enorme para vocês. A gente está correndo para chegar nos 1000 inscritos e poder continuar trazendo histórias impactantes como essa aqui no canal. Se você está gostando, se inscreve aí, ativa o sininho, e isso ajuda demais. E me diz uma coisa, se você estivesse no lugar da Carolina, você aceitaria a proteção do Leonardo sabendo de todos os perigos? Deixa aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Agora vamos continuar porque essa história está só começando a esquentar. Os dias seguintes foram tensos. Leonardo aumentou a segurança, praticamente transformando a propriedade em um bunker. Carolina mal via o sol agora, mantida dentro da casa sob vigilância constante. Ela começou a se sentir sufocada novamente, presa, e a tensão entre ela e Leonardo cresceu.
Você não pode me manter em uma bolha para sempre. Ela explodiu uma tarde, após ele ter negado o pedido dela de visitar a mãe no asilo. Leonardo a encarou, a frustração espelhando a dela. Posso e vou, enquanto for necessário para mantê-la viva. Você não entende o quão perigoso Victor é. Ele não hesitaria em matá-la para me atingir. Então o que eu sou? Carolina gritou de volta. Uma prisioneira? Sua propriedade? Não, Leonardo retrucou, a voz subindo pela primeira vez. Você é a mãe do meu filho. Você é... Ele parou abruptamente, a mandíbula trabalhando. O silêncio caiu entre eles, pesado e carregado. Carolina encarou ele, o peito subindo e descendo com respirações agitadas. O que eu sou, Leonardo? Ela perguntou mais baixo, mas com uma intensidade que exigia resposta. Ele deu um passo em direção a ela, os olhos ardendo com algo que fez o coração dela acelerar. Você é importante, ele disse, a voz rouca. Mais importante do que deveria ser, mais do que planejei. A respiração dele falhou. Estou me apaixonando por você, Carolina, e me apavora. As palavras pairaram no ar entre eles. Uma confissão que mudou tudo. Carolina sentiu o coração dela disparar. Uma mistura de medo e algo perigosamente parecido com esperança inundando ela. Ela deveria recuar, proteger o coração dela. Mas em vez disso, ela se viu dando um passo em direção a ele. Leonardo! Ela sussurrou. Ele fechou a distância restante, as mãos dele subindo para envolver o rosto dela com uma gentileza que contrastava com a força que ela sabia que ele possuía. Diga para eu parar, ele murmurou, os olhos escuros dele procurando os dela. Se isso não é o que você quer, diga agora. Mas Carolina não conseguia formar as palavras, porque em algum lugar ao longo das semanas, entre o medo e as refeições compartilhadas e os momentos quietos vendo o pôr do sol juntos, ela também tinha começado a cair. E era absolutamente aterrorizante. Em vez de falar, ela se inclinou para a frente, fechando a pequena distância restante. Os lábios dele se encontraram em um beijo que era ao mesmo tempo hesitante e desesperado, suave e cheio de necessidade. O mundo caiu, deixando apenas a sensação da boca dele na dela, as mãos fortes dele segurando ela como se fosse algo precioso. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Carolina descansou a testa contra o peito dele, ouvindo o batimento cardíaco acelerado que espelhava o dela. Isso é loucura, ela sussurrou. Leonardo passou os dedos pelos cabelos dela. Eu sei, ele concordou. Mas não me importo. Eles ficaram abraçados, dois náufragos agarrados um ao outro em meio a uma tempestade. E por um momento, o perigo, o caos, tudo desapareceu. Havia apenas eles e a vida crescendo entre eles. Mas a paz era frágil e fugidia. 2 dias depois, a tempestade veio com força total. Carolina estava no jardim, desfrutando dos raros minutos de sol enquanto Leonardo estava em uma ligação importante no escritório. Os guardas estavam presentes, mas mantinham distância como sempre. Ela não ouviu os intrusos até que fosse tarde demais. O primeiro sinal foi o grito abafado de um dos guardas. Carolina olhou para cima a tempo de ver figuras mascaradas surgindo da linha de árvores, movendo-se com precisão mortal. O coração dela congelou. Antes que ela pudesse gritar, mãos fortes a agarraram, uma cobrindo a boca dela. Pânico explodiu. Ela lutou ferozmente, chutando e tentando morder, pensando apenas no bebê, de repente, tiros explodiram. A mão sobre a boca dela afrouxou quando o atacante foi atingido, caindo. Carolina tropeçou para frente. O mundo um borrão de movimento e som. Mais guardas de Leonardo surgiram, engajando os invasores em um tiroteio brutal. Alguém a agarrou novamente. Mas desta vez era um dos homens de Leonardo, protegendo ela com o próprio corpo enquanto a arrastava em direção à casa. Fique abaixada, senhorita Mendes, ele gritou sobre o barulho. Ela obedeceu, o terror roubando qualquer pensamento coerente. Então ela o viu. Leonardo correndo pelo gramado em direção a ela, o rosto uma máscara de medo e fúria. Atrás dele, uma figura mascarada levantou uma arma, mirando. Não! Carolina gritou, mas a palavra se perdeu no caos. O tiro ecoou. Leonardo cambaleou, agarrando o ombro onde o sangue começou a florescer através da camisa branca. Mas ele não parou. Ele continuou vindo, alcançando ela mesmo quando seus próprios homens abatiam o atirador. Leonardo. Carolina tentou ir até ele, mas o guarda a segurou firme. Os olhos de Leonardo encontraram os dela através da distância. Estou bem, ele gritou, embora claramente não estivesse. Leve ela para dentro. Agora. Ela foi arrastada para a mansão, protestando,
lágrimas correndo pelo rosto. O último vislumbre que teve foi de Leonardo sendo apoiado por seus homens, sangue manchando ele, mas ainda vivo, ainda lutando. Dentro, Carolina foi levada para um quarto de pânico escondido atrás de uma estante na biblioteca. Ela se sentou no espaço confinado, abraçando os joelhos, tremendo incontrolavelmente. O bebê. Ela pressionou as mãos contra a barriga, silenciosamente implorando para que tudo estivesse bem. Horas pareceram passar. Finalmente, a porta se abriu, e um dos homens de confiança de Leonardo, Miguel, apareceu. "Está seguro", ele disse, embora o rosto dele estivesse sombrio. "O senhor Salvatore está ferido, mas estável. Ele está pedindo por você." Carolina saiu cambaleante, seguindo Miguel através dos corredores até o quarto principal. Leonardo estava na cama, o torso enfaixado, o rosto pálido mas alerta. Quando ele a viu, o alívio inundou as feições dele. "Carolina." Ele estendeu a mão não ferida. Ela correu para o lado da cama, agarrando a mão dele, lágrimas renovadas caindo. "Você foi baleado." Ela soluçou. "Você poderia ter morrido." Leonardo puxou ela mais perto, ignorando o estremecer de dor. "Mas não morri," ele disse firmemente. "E nem você. É tudo o que importa." Ela se aninhou contra ele, cuidadosa com os ferimentos, e deixou as lágrimas virem. "Não posso fazer isso," ela sussurrou. "Não posso viver assim, sempre com medo." Leonardo acariciou os cabelos dela, a mandíbula apertada. "Não vai ter que fazer," ele prometeu, a voz dura como aço. "Vou acabar com isso. Victor vai pagar pelo que fez." Carolina levantou a cabeça, os olhos arregalados. "Leonardo, não. Não faça algo que possa tirar você de mim." A voz dela quebrou no final. A expressão dele amoleceu. Ele envolveu o rosto dela com a mão, o polegar limpando uma lágrima. "Não vou a lugar nenhum," ele prometeu. "Mas também não vou deixar você em perigo. Isso termina agora." Carolina viu a determinação feroz nele e soube que nada que ela dissesse o dissuadiria. Tudo que ela podia fazer era segurar ele apertado e rezar para que, quando a poeira baixasse, eles ainda tivessem um futuro, juntos. Os dias seguintes foram um turbilhão. Leonardo coordenava de sua cama de recuperação, seus tenentes executando suas ordens com precisão mortal. Carolina ficou ao lado dele, recusando-se a deixá-lo, mesmo quando ele insistiu que ela descansasse. Ela precisava estar perto, precisava saber que ele estava bem. Finalmente, a notícia veio. Victor Cardoso tinha sido encontrado e eliminado, sua organização desmantelada. A ameaça tinha acabado. Quando Leonardo contou a ela, Carolina deveria ter sentido alívio, e sentiu, mas também sentiu uma tristeza profunda pela violência, pelas vidas perdidas, pelo preço que a segurança deles tinha custado. "Acabou," Leonardo disse, puxando ela para um abraço cuidadoso. "Você está segura agora, realmente segura." Carolina assentiu contra o peito dele, deixando as palavras afundarem. Segura. Pela primeira vez em meses, ela podia realmente acreditar nisso. Mas o alívio veio com uma conscientização aguda. Quantas pessoas tinham morrido para garantir essa segurança? Quantas famílias estavam enlutadas porque ela estava carregando o filho de Leonardo? A culpa pressionava pesado, mesmo sabendo que não era culpa dela. Leonardo deve ter sentido a tensão nela porque afastou ela gentilmente para olhar em seus olhos. "Ei", ele disse suavemente. "O que Victor fez? As escolhas que ele tomou? Não estão em você. Ele me escolheu como inimigo muito antes de você existir na minha vida. Isso estava vindo. Não importava o quê." "Eu sei", Carolina sussurrou. "Mas ainda dói. Saber que as pessoas morreram por causa disso. Por minha causa. Não por sua causa." Leonardo corrigiu, a voz firme. "Por minha causa, pela minha vida, pelo meu mundo. E sinto muito por ter trazido você para isso. Mas não me arrependo de você, Carolina. Nunca vou me arrepender de você ou do nosso filho." As palavras aqueceram algo profundo dentro dela. "Nosso filho." Ela colocou a mão sobre a barriga, sentindo a curva mais pronunciada agora no 5º mês. Leonardo cobriu a mão dela com a sua, e juntos eles sentiram um pequeno tremor. Um chute. O primeiro chute. Os olhos de ambos se arregalaram em maravilhamento. "Você sentiu isso?" Carolina respirou, uma risada misturada com lágrimas. Leonardo assentiu, a expressão dele transformada em admiração pura. "Nosso bebê," ele disse, a voz espessa de emoção. "Nosso milagre." Naquele momento, tudo mais desapareceu. O perigo, o medo, a violência. Tudo se tornou secundário à pequena vida que estava crescendo, lutando,
tornando-se real. E Carolina soube, com uma certeza que abalou ela até o núcleo, que ela amava esse homem. Amava ele apesar de tudo, talvez por causa de tudo, porque ele tinha lutado por ela, sangrado por ela, mudado o mundo inteiro dele para mantê-la segura. Te amo, ela disse, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Leonardo congelou, os olhos buscando os dela como se não pudesse acreditar no que ouviu. O quê? Carolina pegou o rosto dele nas mãos, certificando-se de que ele estava realmente vendo ela, ouvindo ela. Eu te amo, Leonardo Salvatore. Eu não queria, não planejava, mas amo, e estou cansada de lutar contra isso. A expressão dele se despedaçou e se refez em algo lindo e aterrorizante ao mesmo tempo. Ele a puxou para um beijo que foi tudo. Promessa, devoção, desejo e amor tão intenso que roubou o fôlego dela. Quando finalmente se separaram, Leonardo descansou a testa contra a dela. Eu te amo. Carolina Mendes, ele disse, cada palavra gravada em verdade. Amo você com cada parte de mim que achei que estava morta. Você me trouxe de volta à vida. As lágrimas deslizaram pelas bochechas de Carolina, mas desta vez eram de alegria. Eles ficaram entrelaçados. Dois corações batendo como um, uma família se formando a partir do caos. E pela primeira vez, Carolina podia imaginar um futuro real, com Leonardo, com o bebê deles, com o amor que tinha sido forjado em fogo e provado inquebrantável. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Carolina. Com a ameaça eliminada, Leonardo relaxou as restrições. Ela podia passear pela propriedade livremente, até fazer viagens ocasionais à cidade com escolta, claro, mas era liberdade mesmo assim. Mariana finalmente visitou, chocada com a mudança na vida de Carolina, mas feliz por ver a amiga radiante. Ela conheceu Leonardo, e apesar das reservas iniciais sobre quem ele era, não pôde negar a forma como ele olhava para Carolina, como se ela fosse o centro do universo dele. A mãe de Carolina também visitou, trazida da casa de repouso para um fim de semana. Ver a matriarca frágil abraçar a filha e chorar lágrimas de alegria pela neta que estava chegando foi um dos momentos mais doces. Leonardo tinha organizado cuidados médicos extras para ela, garantindo conforto na casa de repouso. Carolina viu a gentileza dele estendida à família dela e apaixonou-se ainda mais. A barriga dela cresceu, redonda e proeminente. Leonardo era obcecado, sempre colocando as mãos nela para sentir os chutes, conversando com o bebê à noite, fazendo promessas de proteção e amor. Eles descobriram que era uma menina, e Leonardo tinha ficado visivelmente emocionado. Uma filha. Ele tinha sussurrado. Admiração na voz. Vou ter uma filha. Eles passaram horas debatendo nomes, finalmente decidindo em Helena, em homenagem à avó de Leonardo que ele tinha amado profundamente. Carolina decorou o quarto do bebê, Leonardo ajudando de maneiras surpreendentemente práticas, montando o berço e pendurando cortinas. Ver esse homem poderoso tão gentilmente preparando para a filha deles derretia ela todas as vezes. Uma noite, quando Carolina estava com 7 meses, Leonardo a levou para jantar na varanda sob as estrelas. A mesa estava lindamente arranjada, velas cintilando, música suave tocando. Era perfeitamente romântico, e Carolina suspeitou de algo. Leonardo, o que é isso? Ela perguntou, sorrindo enquanto ele puxava a cadeira para ela. Ele não respondeu imediatamente, servindo vinho sem álcool para ela e vinho de verdade para si mesmo. Quando finalmente se sentou, ele pegou a mão dela através da mesa, os olhos sérios. Carolina, ele começou, a voz equilibrada mas carregada de emoção. Esses meses com você têm sido os melhores da minha vida. Você me deu algo que pensei que nunca teria. Amor, família, propósito além do império que construí. O coração dela acelerou. Leonardo continuou, a aderência na mão dela apertando. Sei que isso começou da forma mais absurda possível. Um erro médico que nenhum de nós pediu. Mas não posso ver mais como um erro. Foi destino. Foi o universo me dizendo que era hora de parar de apenas existir e começar a viver. E quero viver o resto da minha vida com você. Ele se levantou, movendo ao redor da mesa, e então, para o choque de Carolina, ajoelhou-se. Da algibeira, ele tirou uma pequena caixa de veludo, abrindo para revelar o anel mais deslumbrante que ela já tinha visto, um diamante central cercado por pedras menores, capturando a luz das estrelas. Carolina Mendes, Leonardo disse, a voz agora trêmula. Você me faria a honra de se casar comigo? Não porque temos que, mas porque eu escolho você. Todos os dias eu escolho você. Case comigo. Lágrimas jorraram pelo rosto de Carolina, emoção sufocando ela.
Sim, ela conseguiu dizer através dos soluços. Sim, sim, 1000 vezes sim. Leonardo deslizou o anel no dedo dela e então a puxou para seus braços, beijando ela profundamente. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando, sobrecarregados pela alegria pura do momento. Vou fazer você feliz, Leonardo prometeu. Todos os dias pelo resto da nossa vida, vou fazer você feliz. Eu sei, Carolina sussurrou, porque você já faz. Eles se casaram 2 semanas depois, em uma cerimônia íntima no jardim da propriedade. Apenas família próxima e amigos de confiança atenderam. Mariana foi a madrinha, naturalmente. E um dos tenentes de Leonardo serviu como padrinho. Carolina usava um vestido simples mas elegante que acomodava a barriga proeminente. Uma coroa de flores no cabelo. Leonardo estava arrebatador de terno escuro, os olhos nunca deixando ela. Quando trocaram votos, não havia olhos secos. Carolina prometeu amar Leonardo através de todas as tempestades. E ele prometeu ser o abrigo dela. Eles prometeram a Helena, tocando a barriga de Carolina juntos, serem os pais que ela merecia. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, o beijo foi terno, cheio de promessa. A recepção foi alegre. Música e dança e risadas ecoando na noite. Carolina nunca tinha se sentido tão completa, tão amada. Vendo Leonardo girar ela cuidadosamente na pista de dança improvisada, protegendo a barriga dela enquanto sussurrava palavras doces, ela soube que tinha encontrado o lar dela. Não um lugar, mas uma pessoa. Esse homem era o lar dela. 1 mês depois, em uma manhã tranquila de dezembro, Carolina acordou com dor. No início, ela pensou que eram apenas os chutes usuais de Helena. Mas então a dor ondulou através dela. Inconfundível. Trabalho de parto. Leonardo. Ela sacudiu ele acordado. Leonardo, é hora. Ele estava alerta instantaneamente, transformando de marido sonolento em comandante eficiente em um batimento cardíaco. Ele tinha ensaiado isso 1000 vezes na cabeça. A equipe médica completa estava de prontidão na propriedade. Um quarto transformado em sala de parto totalmente equipada. Em minutos, Carolina estava instalada, o obstetra e enfermeiras ao redor dela. Leonardo não saiu do lado dela, segurando a mão dela, sussurrando encorajamento enquanto as contrações intensificavam. O trabalho de parto foi longo, exaustivo. Horas se passaram em um borrão de dor e esforço. Mas através de tudo, Leonardo estava lá, uma âncora constante. Você consegue, amor, ele dizia repetidamente. Você é a pessoa mais forte que conheço. Você consegue. E ela conseguiu. Quando Helena finalmente entrou no mundo com um choro indignado, o quarto explodiu em alívio e alegria. A enfermeira colocou o bebê no peito de Carolina, e ela olhou maravilhada para a filha perfeita. Pequena, vermelha, absolutamente linda. Leonardo estava ao lado da cama, olhando para as duas com admiração reverente. Nossa filha, ele sussurrou, estendendo um dedo que Helena agarrou com força surpreendente. Carolina, ela é perfeita. Lágrimas corriam pelo rosto dele, sem vergonha. Carolina nunca o tinha amado mais. Nos dias que se seguiram, eles se ajustaram à paternidade. Noites sem dormir, fraldas infinitas, a alegria avassaladora de cada pequeno som que Helena fazia. Leonardo era um pai hands-on, surpreendendo todos que o conheciam. O temível chefe da máfia estava completamente derretido pela filhinha, passando horas apenas segurando ela, cantarolando canções de ninar que a mãe dele tinha cantado uma vez. Carolina observava frequentemente, o coração tão cheio que sentia que poderia estourar. Uma noite, semanas depois do nascimento de Helena, Carolina estava na varanda embalando a bebê dormindo. Leonardo se juntou a ela, envolvendo os braços ao redor de ambas. Você está feliz? Ele perguntou suavemente. Carolina se inclinou nele. Mais feliz do que jamais achei possível. Ela respondeu. Mesmo com tudo que passamos, tudo que enfrentamos, não mudaria nada. Porque isso... Ela olhou para Helena, depois para cima para Leonardo. Isso vale cada segundo. Leonardo beijou o topo da cabeça dela. Eu também. Ele concordou. Você e Helena são tudo para mim. Meu mundo inteiro. Eles ficaram assim, uma família embalada em amor e paz. A jornada tinha sido inacreditável, aterrorizante, caótica. Começou com um erro médico que nunca deveria ter acontecido. Mas daquele erro veio algo lindo. Um amor que desafiou as probabilidades. Uma família forjada em adversidade. E um futuro cheio de promessa. Carolina pensou em tudo o que aconteceu desde aquele dia fatal na clínica. A confusão, o medo, a raiva, conhecer Leonardo, a tentativa de sequestro,
a violência, as ameaças, mas também as risadas compartilhadas, os momentos ternos, o amor crescente. Não tinha sido fácil, mas tinha valido a pena. Ela olhou para o marido, para a filha, e sorriu. Às vezes, pensou ela, os maiores presentes vêm nas embalagens mais inesperadas. E esse presente, essa família improvável e perfeita, era o maior de todos. O futuro se estendia diante deles, desconhecido e cheio de possibilidades. Haveria desafios, certamente. O mundo de Leonardo nunca seria completamente seguro. Mas juntos, eles podiam enfrentar qualquer coisa, porque tinham amor. E amor, Carolina tinha aprendido, era a força mais poderosa de todas, capaz de transformar estranhos em família, medo em coragem, caos em lar, e um erro médico em um milagre. Ela beijou a testa de Helena suavemente, depois se virou para beijar Leonardo. Te amo, ela sussurrou. Para sempre, ele ecoou. E naquela promessa, seu futuro estava selado. Uma história que começou com impossibilidade tinha se tornado a coisa mais real e preciosa nas vidas deles. E isso, Carolina sabia, era apenas o começo de tudo. Os meses seguintes ao nascimento de Helena foram uma montanha-russa de emoções e adaptações. Carolina nunca imaginou que pudesse amar algo tão pequeno com tanta intensidade. Cada sorriso da bebê, mesmo que fosse apenas gases no início, derretia completamente o coração dela. Cada choro noturno a fazia levantar sem hesitar, movida por um instinto maternal que não sabia que possuía. Leonardo era igualmente devotado, talvez até mais. O homem que comandava um império criminoso com mão de ferro se transformava em geleia quando Helena o olhava com aqueles olhinhos escuros que espelhavam os dele. Ele cancelava reuniões importantes para estar presente na hora do banho, delegava responsabilidades para poder ficar em casa durante os primeiros meses. Seus tenentes estavam chocados, mas ninguém ousava questionar. Afinal, Leonardo Salvatore nunca tinha sido tão feliz, e um chefe feliz era melhor para todos. Mas a realidade do mundo deles nunca estava completamente ausente. Carolina sabia que precauções extras ainda cercavam a família. A propriedade tinha segurança reforçada, câmeras em cada canto, guardas discretos mas sempre presentes. Quando eles faziam as raras viagens à cidade, era sempre com uma comitiva completa. Helena nunca seria uma criança comum, crescendo sem preocupações. Ela seria a filha de Leonardo Salvatore. E isso vinha com um peso que Carolina às vezes temia. Uma tarde, quando Helena tinha cerca de 4 meses, Carolina expressou essas preocupações a Leonardo. Eles estavam no quarto do bebê, observando a pequena dormir no berço, os punhos minúsculos cerrados perto do rosto. Leonardo, ela disse suavemente, não querendo quebrar a paz do momento. O que vamos fazer quando ela crescer? Quando começar a fazer perguntas sobre quem você é? O que você faz? Leonardo ficou quieto por um longo momento, o olhar fixo na filha. Vou contar a verdade a ela, ele disse finalmente. Quando for velha o suficiente para entender. Não vou mentir para minha filha sobre quem sou. Carolina assentiu, esperando essa resposta, mas ainda processando as implicações. E se ela não aceitar? Se ela temer você, ou pior, odiar você? A mandíbula de Leonardo se apertou, e Carolina viu a dor atravessar as feições dele. Então vou ter que viver com isso, ele disse baixo. Mas vou fazer tudo ao meu alcance para ser o melhor pai possível. Para mostrar a ela que apesar das escolhas que fiz, apesar do sangue nas minhas mãos, eu a amo mais do que qualquer coisa. E amo a mãe dela. Carolina pegou a mão dele, entrelaçando os dedos. Ela vai saber, prometeu. Vamos garantir que ela saiba que é amada, que tem pais que fariam qualquer coisa por ela. O resto, vamos descobrir juntos. Leonardo puxou ela para um abraço, beijando o topo da cabeça dela. Como consegui tanta sorte de encontrar você? Ele murmurou. Não foi sorte, Carolina disse com um sorriso leve. Foi um erro médico completamente absurdo. Ambos riram suavemente, o humor ajudando a aliviar o peso da conversa. Mas a risada de Leonardo ficou séria novamente. Um erro que eu agradeceria todos os dias pelo resto da minha vida. Eles ficaram assim, abraçados perto do berço. Uma família unida apesar das probabilidades impossíveis. Quando Helena completou 6 meses, Leonardo surpreendeu Carolina com um anúncio. Ele estava começando a se afastar dos aspectos mais sombrios do negócio, transferindo responsabilidades para tenentes de confiança e focando mais nos empreendimentos legítimos. Os hotéis, investimentos imobiliários, negócios que podiam ser discutidos abertamente na mesa de jantar, sem fazer Helena se encolher futuramente. Não posso mudar o passado,
Ele explicou a Carolina. Mas posso moldar o futuro. Quero que Helena cresça com um pai que ela possa respeitar. Não temer. Quero sair dessa vida antes que me consuma completamente ou me tire de vocês duas. Carolina tinha chorado de alívio e orgulho. Essa decisão não era fácil. Ela sabia. Homens no mundo de Leonardo raramente simplesmente saíam. Mas ele estava fazendo isso, reestruturando todo o império dele, arriscando a ira de rivais e aliados igualmente. Tudo para dar à filha dele uma chance de normalidade. Claro, a transição não foi suave. Houve tensões, desafios de dentro da organização. Aqueles que viam a mudança de Leonardo como fraqueza. Mas ele lidou com cada situação com a mistura característica de diplomacia e força quando necessário. E lentamente, gradualmente, ele conseguiu. 1 ano após o nascimento de Helena, Leonardo Salvatore tinha efetivamente se tornado um empresário legítimo, com apenas os laços mais tênues ao submundo que uma vez comandou. A mudança transformou não apenas a vida dele, mas toda a família. Carolina não vivia mais com medo constante. Ela podia levar Helena a parques, a consultas médicas, a visitas com a avó, sem uma dúzia de guardas à espreita. Ainda havia segurança. Sempre haveria dado o passado de Leonardo, mas era discreto, gerenciável. Pela primeira vez, Carolina sentiu que podiam respirar. O primeiro aniversário de Helena foi uma celebração alegre. Amigos e família se reuniram na propriedade, agora sentindo menos como uma fortaleza e mais como um lar. A própria Helena era a estrela, vestida com um vestidinho rosa, rosto coberto de glacê de bolo enquanto ela destruía alegremente o bolo de smash cake preparado especialmente para ela. Leonardo filmava tudo, rindo abertamente enquanto a filha fazia bagunça. Carolina observava, o coração tão cheio que poderia transbordar. Isso era felicidade, pura, simples, conquistada com muito esforço, mas inegavelmente real. Mariana se aproximou, colocando o braço ao redor de Carolina. Você conseguiu, amiga? Ela disse suavemente. Olhe para você. Casada, mãe, absolutamente radiante. Quem diria que uma visita de rotina ao médico terminaria assim? Carolina riu, balançando a cabeça com admiração. Quem diria? Ela ecoou, mas não mudaria nada. Nem uma única coisa. À medida que o 2º ano de vida de Helena começou, a família se estabeleceu em uma rotina confortável. Carolina tinha voltado a trabalhar meio período, fazendo consultoria de contabilidade remotamente, mantendo alguma independência profissional enquanto ainda era a presença primária na vida de Helena. Leonardo dividia o tempo entre os negócios e a família, mas sempre priorizava estar em casa para o jantar, para a hora de dormir, para os momentos que importavam. Helena crescia rápido, transformando-se de bebê em uma menininha curiosa e falante. Ela tinha os olhos escuros e intensos do pai, mas o sorriso gentil e caloroso da mãe. Era uma combinação devastadoramente adorável, e tanto Carolina quanto Leonardo estavam completamente enrolados no dedinho dela. Uma noite, quando Helena tinha quase 2 anos, Carolina estava colocando ela para dormir. A menininha tinha insistido na 5ª leitura de seu livro favorito sobre uma princesa corajosa. Carolina lia pacientemente, a voz suave e ritmada. Mamãe, Helena disse de repente, interrompendo a história. Carolina olhou para baixo, afastando os cabelos escuros da filha da testa. Eu te amo muito, muito, Helena declarou com a seriedade que apenas crianças pequenas podem reunir. Carolina sentiu lágrimas picarem os olhos. Eu também te amo, meu amor. Muito, muito. E papai também, Helena acrescentou. Papai ama você e eu amo papai e você me ama e é uma família. Sim, Carolina sussurrou, a voz grossa. Somos uma família. A melhor família. Satisfeita, Helena se aconchegou sob o cobertor e fechou os olhos. Carolina ficou por mais alguns minutos, observando a filha adormecer, maravilhada mais uma vez com essa pequena vida que tinha entrado no mundo, de forma tão caótica, mas tinha trazido tanta alegria. Quando desceu, encontrou Leonardo no escritório, revisando alguns documentos. Ela se inclinou no batente da porta, apenas observando ele por um momento. Ele ainda tirava o fôlego dela. Esse homem que tinha virado o mundo de cabeça para baixo e depois o tinha reconstruído em algo lindo. Leonardo olhou para cima, sentindo o olhar dela, e sorriu. Aquele sorriso raro e genuíno que ele reservava apenas para ela e Helena. Ela dormiu? Depois de 5 leituras da Princesa Corajosa, sim, Carolina disse, entrando e se acomodando no colo dele. Ele a envolveu nos braços, puxando ela perto. Nossa filha tem você completamente dominado. Ela provocou. Leonardo riu. Completamente. Ele admitiu sem vergonha. E não me importo nem um pouco.
Carolina se aninhou contra ele, respirando o cheiro familiar de colônia e algo unicamente Leonardo. Sou feliz, ela disse suavemente. Mais feliz do que jamais pensei ser possível. Eu também, Leonardo concordou, beijando os cabelos dela. Vocês duas são tudo para mim. Minha redenção, minha razão. Eles ficaram assim, enrolados juntos na quietude do escritório. O mundo distante. Lá fora, a vida continuava, com todos os seus desafios e incertezas. Mas ali, naquele momento, havia apenas paz, apenas amor, apenas a certeza de que, independente do que viesse, enfrentariam juntos. À medida que os meses se transformavam em anos, a história de Carolina e Leonardo se tornou uma lenda sussurrada em certos círculos. A mulher comum que domou o chefe da máfia. O erro médico que salvou uma alma. Romântico, talvez, mas também exagerado. A verdade era mais simples e mais profunda. Duas pessoas improváveis tinham se encontrado nas circunstâncias mais absurdas. Tinham enfrentado perigo, medo e incerteza. Mas tinham escolhido, todos os dias, escolher um ao outro. Escolher o amor sobre o medo. Escolher construir algo bonito a partir do caos. E dessa escolha tinha florescido uma família. Imperfeita, com certeza. Com um passado complicado e um futuro que ainda teria seus desafios, mas fundamentada em amor inabalável. Helena cresceria sabendo que era profundamente amada, sabendo que os pais dela lutaram contra o mundo inteiro para estarem juntos, para darem a ela uma vida de segurança e felicidade. Cresceria forte, corajosa, gentil, como a princesa em sua história favorita. E quando fosse velha o suficiente, quando fizesse perguntas sobre o passado do pai, sobre como os pais se conheceram, eles contariam a verdade. Toda ela. A boa, a má, a absurdamente improvável. E esperariam que ela entendesse que, às vezes, a vida não segue o roteiro que esperamos. Às vezes, os maiores presentes vêm das maiores surpresas. Às vezes, o amor encontra você quando você menos espera, da forma mais inesperada, e muda tudo. Para Carolina, olhando para trás na jornada, ela não conseguia se arrepender de nada, nem da visita à clínica, nem do erro aterrorizante, nem dos meses de medo e incerteza. Porque tudo isso, cada momento difícil, tinha sido o caminho que a levou até aqui. Até Leonardo, até Helena, até a família que ela não sabia que estava procurando, mas que agora não conseguia imaginar viver sem. E para Leonardo, o homem que uma vez pensou que estava destinado a uma vida de solidão e violência, Carolina e Helena eram a prova de que a redenção era possível, que mesmo das cinzas do passado mais sombrio, algo puro e belo poderia crescer. Eles eram a luz dele, sua âncora, sua casa, e ele protegeria isso, nutriria isso, honraria isso, todos os dias pelo resto da vida dele, porque isso, essa família improvável e perfeita, era o maior triunfo dele. Não o império que construiu ou o poder que comandou, mas o amor que encontrou e a vida que criou. Isso era o legado dele, e era mais do que ele jamais ousou sonhar. 5 anos depois do nascimento de Helena, a família Salvatore Mendes estava mais forte do que nunca. Helena, agora uma menininha vibrante de 5 anos, corria pelos jardins da propriedade com energia inesgotável. Ela tinha acabado de começar a pré-escola, frequentando uma instituição particular onde era simplesmente Helena, não a filha de ninguém especial, apenas uma criança curiosa e amorosa. Carolina observava da varanda, uma mão descansando sobre a barriga que começava a mostrar outra curva. Sim, outro bebê estava a caminho, dessa vez planejado, esperado, celebrado desde o momento em que viram aquelas 2 linhas no teste. Um menino. Eles tinham descoberto recentemente. Leonardo estava absolutamente emocionado com a ideia de ter um filho, embora tenha deixado bem claro que nada poderia superar o amor que tinha por Helena. Apenas expandiria o coração dele, como ele disse. Carolina sorriu pensando nisso. Quem imaginaria que o homem, uma vez temido por metade do Rio de Janeiro, seria um pai tão dedicado e amoroso? Mas era. Todos os dias, ele provava que as pessoas podem mudar, podem crescer, podem escolher um caminho diferente. Leonardo, ela chamou, vendo ele sair da casa. Ele se aproximou, envolvendo ela por trás, as mãos descansando sobre a barriga onde o filho deles crescia. Como estão, meus amores? Ele perguntou, beijando o pescoço dela. Estamos bem, Carolina disse, inclinando-se nele. Felizes? Muito felizes. Helena escolheu aquele momento para correr até eles,
jogando-se nas pernas do pai. Papai, papai, olha o que encontrei! Ela gritou, segurando uma flor silvestre amarela. Leonardo se abaixou, pegando a filha no colo com facilidade. É linda, princesa, quase tão linda quanto você. Helena riu, aquele som de cristal que sempre derretia os corações dos pais. É para a mamãe, para deixar ela feliz. Carolina pegou a flor, fingindo que os olhos não estavam marejados. Obrigada, meu amor. Você sempre me deixa feliz. A cena era tão perfeitamente doméstica, tão distante do caos e perigo que tinham atravessado, que Carolina às vezes tinha que se beliscar para acreditar que era real. Mas era. Era real. Conquistado com muito esforço, precioso além das palavras. Naquela noite, depois de colocar Helena para dormir, Carolina e Leonardo se sentaram no quarto deles, a lareira crepitando suavemente. Carolina tinha algo em mente há semanas, e finalmente reuniu coragem para falar. Leonardo, ela começou. Tenho pensado em compartilhar nossa história. Ele olhou para ela, curioso. Compartilhar como? Escrever, talvez. Ou falar sobre isso, Carolina disse. Não os detalhes perigosos, não de uma forma que colocaria alguém em risco, mas a essência. Como um erro médico nos trouxe juntos. Como encontramos amor no lugar mais inesperado. Acho que há pessoas lá fora que precisam ouvir que às vezes a vida não segue o plano, mas ainda pode resultar em algo lindo. Leonardo ficou quieto por um longo momento, processando. Finalmente, ele assentiu. Se você achar que pode ajudar alguém, se pode trazer esperança, então sim, nossa história merece ser contada. Mas ele pegou a mão dela. Aperte-a contra o peito dele. Apenas se você prometer que vamos proteger nossa privacidade, nossa família, sempre. Prometo. Carolina disse. Vamos contar de uma forma que inspira sem expor. Eles selaram o acordo com um beijo. E Carolina sentiu uma paz se estabelecer. A história deles era extraordinária. Mas a mensagem era universal. Que o amor pode florescer em qualquer lugar. Que as pessoas podem mudar. Que a família vem em formas que nunca imaginamos. Nos meses seguintes, enquanto a gravidez de Carolina progredia, eles ocasionalmente refletiam sobre a jornada. Uma tarde, Mariana visitou, trazendo presentes para o bebê que estava por vir. As duas amigas se sentaram no jardim, chá gelado nas mãos, enquanto Helena brincava nas proximidades. Você lembra quando te contei pela primeira vez sobre a gravidez? Carolina perguntou. Mariana riu. Lembro. Achei que você tinha enlouquecido. Inteligência artificial? Chefe da máfia? Parecia um roteiro de filme ruim. Mas olhe para você agora. Ela gesticulou para a cena idílica ao redor. Você está vivendo um conto de fadas. Não foi sempre um conto de fadas, Carolina lembrou, pensando nas partes mais sombrias. Tivemos que lutar por isso. Enfrentar coisas que ainda me dão pesadelos às vezes. Eu sei, Mariana disse, ficando séria. Mas você lutou. E venceu. Não muitas pessoas poderiam ter feito o que você fez. Aceitar uma situação impossível e transformá-la em algo lindo. Não fui só eu, Carolina disse. Foi Leonardo também. Ele mudou tanto, se transformou. Por mim, por Helena, por essa família. Isso é o amor verdadeiro, né? Mariana disse suavemente. Não apenas sentimento, mas escolha. Escolher mudar, escolher lutar, escolher ficar, todos os dias. Exatamente. Carolina concordou, observando Leonardo emergir da casa e se juntar a Helena, pegando-a e girando ela no ar enquanto ela gritava de alegria. Quando o irmão de Carolina, Felipe, agora formado na faculdade, visitou, ele teve uma conversa similar com Leonardo. Os dois homens estavam no escritório, compartilhando um uísque raro que Leonardo tinha guardado para ocasiões especiais. Sabe-se, Leonardo, Felipe disse, olhando para o cunhado. Quando a Carol me contou sobre você pela primeira vez, fiquei apavorado. Tudo que eu sabia sobre você vinha de rumores, e nenhum era bom. Leonardo assentiu, sem se ofender. Compreensível. Minha reputação me precede. Mas agora, Felipe continuou, vendo como você é com ela, com a Helena, com a família toda. Cara, você é um dos homens melhores que conheço. Você ama minha irmã de uma forma que eu nunca vi. E isso é tudo que importa. Leonardo ficou genuinamente tocado. Obrigado, Felipe. Isso significa mais do que você sabe. Sua irmã me salvou, sabe? De uma vida que estava me consumindo. Ela e Helena me deram uma razão para ser melhor. Os dois homens brindaram. Um entendimento silencioso passando entre eles. Família. Não aquela definida por sangue apenas, mas por escolha, amor e compromisso. Em agosto, 6 anos depois daquela fatídica visita à clínica, Carolina deu à luz um menino saudável.
Eles o nomearam Gabriel, e ele tinha os olhos claros da mãe e uma cabeleira escura que prometia ser tão rebelde quanto a do pai. Helena estava absolutamente encantada com o irmãozinho, insistindo em ajudar com tudo, desde trocar fraldas, supervisionada, claro, até cantar para ele quando chorava. A casa estava mais barulhenta, mais caótica, mais cheia do que nunca. E Carolina amava cada segundo. Leonardo, segurando Gabriel enquanto Helena se aconchegava no outro braço, olhou para Carolina com uma expressão de completo contentamento. Minha família, ele disse simplesmente. Tudo o que sempre quis sem saber que queria. Carolina se juntou a eles, envolvendo todos em um abraço gigante. Nossa família, ela corrigiu. E é perfeita. Imperfeita, mas perfeita. Anos se passaram em uma sucessão feliz de aniversários, feriados, marcos. Helena perdeu o primeiro dente, aprendeu a andar de bicicleta, desenvolveu um amor por livros que rivalizava o da mãe. Gabriel cresceu de bebê para menininho, quieto onde Helena era exuberante, pensativo onde ela era impulsiva. Eles se equilibravam lindamente. Leonardo continuou afastando-se dos restos do passado dele, focando completamente nos negócios legítimos e na família. Ele ocasionalmente enfrentava fantasmas, ex-associados que apareciam querendo favores, mas ele recusava firmemente. Aquela vida tinha acabado. Esta era a vida dele agora. E não trocaria por nada. Carolina prosperou também, eventualmente abrindo sua própria pequena empresa de consultoria que poderia gerenciar de casa, dando a ela flexibilidade para estar presente para as crianças enquanto mantinha sua identidade profissional. Ela nunca esqueceu de onde vinha, frequentemente fazendo trabalho voluntário pro bono para organizações sem fins lucrativos. Uma década depois daquela visita inicial à clínica, Carolina estava sentada no mesmo jardim onde tinha se casado com Leonardo. As crianças, Helena agora com 10 e Gabriel com 4, brincavam perto, suas risadas enchendo o ar. Leonardo se juntou a ela, grisalho nas têmporas agora, mas ainda tão atraente quanto sempre. 10 anos, ela disse suavemente. Você acredita? Ele pegou a mão dela, beijando os nós dos dedos. Melhor década da minha vida. Você transformou tudo, Carolina. Me deu propósito, amor, família. Me deu uma vida que vale viver. Nós fizemos isso juntos, ela disse. Você também me transformou. Me fez mais forte, mais corajosa. Me deu uma família que eu nem sabia que precisava. Eles se sentaram em silêncio confortável, observando as crianças. Helena estava mostrando a Gabriel como fazer uma coroa de flores, paciente e gentil. Gabriel estava concentrado, a língua saindo em determinação, exatamente como o pai quando estava focado. É engraçado, Carolina disse, como tudo começou. Um erro tão terrível, tão assustador, e ainda assim levou a isso. A você, às crianças, a esta vida. Acha que é destino? Ou apenas sorte aleatória? Leonardo considerou. Não sei se acredito em destino, ele disse, mas acredito que às vezes a vida nos dá exatamente o que precisamos. Mesmo que não seja o que pedimos. Você era o que eu precisava, Carolina. Mesmo não sabendo. Carolina se inclinou nele, o coração transbordando. E você era o que eu precisava. Meu protetor, meu parceiro, meu amor. Enquanto o sol se punha, lançando tons dourados sobre a propriedade, a família Salvatore se reuniu para o jantar. A mesa estava cheia de conversa, risadas, pequenas discussões sobre quem sentaria onde e quem comeria quais vegetais. Era bagunçado, ruidoso, absolutamente perfeito. Depois que as crianças foram para a cama, Carolina e Leonardo ficaram acordados um pouco mais, conversando sobre o futuro. Planos de levar as crianças para conhecer a Europa, pensamentos sobre eventualmente expandir os negócios, sonhos de um dia ter netos, tudo que pessoas normais em um casamento normal discutiriam, porque eles eram normais agora, ou pelo menos a versão deles de normal. E estava mais do que bom, estava perfeito. Naquela noite, enquanto Carolina adormecia nos braços de Leonardo, ela pensou em todas as mulheres lá fora que poderiam estar enfrentando situações impossíveis. Gravidez inesperada, circunstâncias assustadoras, futuros incertos. Ela queria que elas soubessem que mesmo quando a vida parece completamente fora de controle, ainda há esperança. Que às vezes os maiores presentes vêm nos pacotes mais estranhos. Que o amor pode florescer em qualquer lugar, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Que a família não é sempre o que você planeja, mas o que você constrói. E que no final, a escolha de amar, de lutar, de permanecer, é o que transforma o caos em beleza. A história de Carolina e Leonardo não era convencional.
Era cheia de reviravoltas que a maioria das pessoas nunca experimentaria. Mas no coração, era uma história sobre escolha. Sobre duas pessoas que poderiam ter se afastado, mas escolheram ficar. Que poderiam ter cedido ao medo, mas escolheram o amor. Que poderiam ter permitido que as circunstâncias os definissem, mas em vez disso definiram as circunstâncias. E dessa escolha, feita repetidamente todos os dias, eles construíram algo inquebravelmente forte. Uma família, um amor, uma vida que valia cada momento de luta para alcançar. Enquanto os anos continuariam a passar, eles enfrentariam novos desafios, sem dúvida. Criar adolescentes, navegar mudanças nos negócios. Talvez até lidar com os ecos ocasionais do passado de Leonardo. Mas enfrentariam tudo juntos, como sempre fizeram, porque isso era o que família fazia. E eles eram família no sentido mais verdadeiro e profundo da palavra. A jornada que começou com um erro médico absurdo tinha se tornado a maior bênção das vidas deles. E eles nunca, jamais tomariam isso como garantido. Cada dia era um presente. Cada momento juntos era precioso. E o amor que compartilhavam, que começou de forma tão improvável, tinha provado ser a força mais poderosa de todas. Forte o suficiente para superar perigo, medo e incerteza. Forte o suficiente para transformar estranhos em amantes, em parceiros, em família. Forte o suficiente para durar uma vida inteira e além. Essa era a história deles. Imperfeita, inesperada, absolutamente extraordinária. E era apenas deles. Para sempre. E aí, conseguiram acompanhar essa jornada incrível até o final? Eu espero do fundo do coração que a história da Carolina e do Leonardo tenha tocado vocês de alguma forma. Talvez tenha feito pensar sobre como a vida às vezes nos surpreende. Sobre como o amor pode aparecer nos lugares mais inesperados. Sobre como as maiores bênçãos às vezes vêm disfarçadas dos maiores sustos. Se essa história mexeu com você, se te fez sentir algo, eu tenho um pedido especial. Por favor, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma história nova que a gente traz. Estamos construindo uma comunidade incrível de pessoas que amam essas narrativas, que nos fazem acreditar no poder do amor, da família, da redenção. E você faz parte disso. Quero muito saber de vocês também. Conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação onde algo que parecia terrível no começo acabou sendo uma bênção? Alguma vez a vida te surpreendeu de um jeito que você nunca esperou? Compartilhe a sua história com a gente. Vamos criar essa troca, essa comunidade onde podemos nos apoiar e nos inspirar mutuamente. Porque no final do dia, todos nós estamos navegando essa coisa louca chamada vida. E é muito melhor fazer isso juntos. Obrigado por estar aqui, por dedicar seu tempo para ouvir essa história. Espero te ver no próximo vídeo. Até lá! Lembra, às vezes os maiores milagres vêm dos erros mais inesperados. Um abraço enorme e até a próxima história.